Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é um episódio muito especial, todos vocês devem estar aguardando aí. Nós também estamos muito animados para receber ele de novo aqui com a gente, nosso querido convidado Henrique Toni. Muito obrigado pela presença, viu, Toni? Eu que agradeço, um prazer enorme poder estar aqui de novo. E vamos fazer um excelente trabalho de novo, né? Que a última vez foi muito legal. Sim, importante. Estamos colhendo os frutos até hoje, né? Tá muito bom. Prazer enorme estar aqui. Henrique Sbeck. Exatamente, Henrique Sbeck. Ele veio aqui no episódio número 47, que foi um sucesso, todo mundo aí já deve ter visto. E ele está aqui de novo com a gente. Esse é o nosso episódio número 79, isso mesmo. Então, a gente vai começar com uma reflexão aqui, né? Que é o seguinte, nós somos jovens, né? O Henrique ainda mais jovem, né, do que a gente. E a gente sempre tem o pensamento que é, pô, por que os jovens demoram um certo tempo para cair na real de que a espiritualidade, que a busca pelo autoconhecimento é algo muito importante em nossas vidas, né? A gente sempre traz especialistas que, na maioria das vezes, são com uma idade maior que a nossa. E vocês, nossos telespectadores, têm uma faixa etária que também não é da nossa, né? Então, a gente sempre se pergunta o motivo disso. Então, ninguém melhor do que Henrique Toni para a gente discutir isso. Então, eu jogo a bola para você, Henrique. A bomba, né? Toni, por que será que o jovem ele demora tanto? E qual é a importância de a gente trabalhar o autoconhecimento na juventude? Eu vou dar aqui a minha visão, né? Que eu tenho, pelo menos, sobre esse assunto. Eu acho que, na verdade, a questão principal é o fato que o jovem não é estimulado a isso. Pouco se fala sobre isso. Então, é muito legal que o nosso público-alvo, porque eu falo de vocês e do meu também, que é igual, é o mesmo, né? São pessoas normalmente mais velhas. É bom a gente falar com elas, porque sem esse pessoal mais velho, né, os jovens não teriam ainda menos acesso a isso. E hoje acontece muito pouco isso também, né? Então é legal que a gente fala com todo mundo. A gente fala com os mais velhos, que são justamente os responsáveis por transmitirem e abrirem essas portas para os mais jovens. Mas é claro que isso ainda não está numa escala que a gente gostaria, né, digamos assim. Então acho que é por isso que acaba sendo uma busca mais tardia, né? Também a espiritualidade ela é meio taxada como coisa de velho, né? Que nem falam, todo mundo fala que eu tenho uma alma velha, né? Então, Sim, muita gente. É novo no RG, né? Exatamente, Mas na alma, você já é exatamente. Então, assim, eu acho que é por isso, falta estímulo no jovem. Pouco se fala disso em escolas ou cursos, ou, enfim, o jovem não vai ter contato com isso, é muito difícil, sabe? Se não vier da família dele, eu acho que é muito difícil ele encontrar esse assunto em algum lugar, entendeu? Então, eu vejo esse como o motivo principal, assim, dessa busca ser mais tardia. Porque, normalmente, depois que a gente toma as porradas da vida, né? Começa a ficar mais calejado na coisa, a gente quer entender mais como as coisas funcionam, quer buscar mais o equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, entende a importância disso e tudo mais. E aí que entra essa fase do autoconhecimento e tudo mais, né? Então, mas, assim, só quando a gente realmente passa por determinadas coisas, por sofrimentos, dores, que a própria vida vai trazer pra gente, inevitavelmente, né? Todo mundo vai acabar passando por isso. É aí que começa, né? É o que a gente fala, pela dor ou por amor, essa frase é muito famosa. Pouquíssimas vezes é por amor, né? Às vezes acontece, mas normalmente é pela dor mesmo. E acho que é isso, né? Por isso que acaba sendo mais tardio mesmo, porque falta esse estímulo e também porque já está associada a uma questão mais antiga, né? Mais velha. Então, o jovem ele não quer se associar a uma questão, né, antiga e velha. Então, tem uma série de fatores, é um conjunto, né? Eu, inclusive, fiz muito parte de grupo de encontro de jovens, de religião e tal. E eu lembro que, quando eu comecei a fazer isso, tinha um certo estigma do cara meio bobo. É verdade. Ah, o cara meio bobo, é o cara que vai para a igreja, né? O santinho. Só que, com o passar do tempo, eu fui vendo que isso não é verdade. Tem muita gente bacana, né? Todo mundo é bacana, mas tem muita gente que não tem esse estigma que tá lá, né? E eu falei da igreja porque é uma dos instrumentos de você começar a desenvolver a sua espiritualidade, né? Mas, para você, qual que é o papel, assim? Como seria o mundo se talvez os jovens eles tivessem a mesma dedicação ou talvez um pouquinho mais, né? Do que eles têm hoje em dia para o autoconhecimento? Boa pergunta. Cara, na verdade, assim, a lista do que mudaria é enorme.
É muito grande, né? Porque os ensinamentos que a espiritualidade traz são infinitos e são para todas as áreas da nossa vida, né? Mas vamos falar uns exemplos aqui. O que eu acho um ponto principal é aprender a lidar com famílias que não são tradicionais ou famílias que têm algum tipo de problema, sei lá, o pai é ausente, a mãe é ausente, não conheceu o pai, enfim, lidar com a família. Isso é um ponto extremamente importante que a espiritualidade ela explica de uma maneira tão simples e tão natural, né, que se um jovem hoje em dia entendesse como funciona o grupo kármico, que a gente chama de família, muitas coisas seriam muito mais fáceis para eles, né? Então, por exemplo, sei lá, por que que meu pai é assim? Por que que minha mãe é assim? Por que que meu avô é assim? Por que que me tratam assim? Na escola, enfim, a gente pode até fugir um pouco da família. Mas entender como funcionam os grupos kármicos, entender que a vida ela vai se encarregar de te colocar onde você tem que estar, né? Relacionados aí com os aprendizados que você tem que ter na sua vida, tá? Então, assim, aprender a lidar com a sua família, entender que aquilo é um ciclo, é um grupo kármico, que existem coisas muito mais profundas que conectam vocês ali, não só o seu nascimento, não só o sangue, né? Mas coisas muito mais profundas, várias histórias, várias vidas, às vezes, por trás dessas relações, né? Então, vamos lá. Como você espera que seja a sua relação com seu pai, levando em consideração que vocês foram inimigos em 5 vidas passadas? Você acha que ele vai ser capaz, com naturalidade, de te dar amor e afeto da mesma maneira que um outro pai que não tem essas inimizades com o filho conseguiria? Mesmo sem saber disso. Mesmo sem saber disso, exatamente. Entende? Então, assim, não existe, eu falo muito isso, não existe livrinho para a vida, não existe regrinha para a vida, sabe? E as pessoas, elas tendem a achar que sim. Então, o que acontece? A gente começa a comparar a minha família disfuncional com a imagem perfeita que eu tenho de família. Com a imagem de papai e mamãe bonzinho, que me amam, me dão atenção e eu sou tudo para eles. Filme e não da é, Disney, né? Exatamente. E não é assim que a coisa funciona. Cada família funciona de uma forma diferente, funciona de uma forma individual. Imagina se o jovem entende isso. Sabe aquela fase de rebeldia que acontece? É justamente por isso, esses conflitos que acontecem ali, a falta de comunicação, o não compreender o jovem e os pais também não compreenderem o próprio filho. Então, vai para os dois lados isso, né? Não só para o jovem. Então, assim, isso é uma das coisas, né? Aprender a lidar com a família, aprender a lidar com problemas. Relacionamentos também? Relacionamentos total. Quem nunca passou, né? Um namorinho ali de adolescente, o mundo acabou, terminou, achei que o mundo ia acabar, né? Todo mundo passa por isso. Então, é entender o que são os relacionamentos, né? Sobre amor próprio. Pô, fantástico. Né? Aprender sobre amor próprio desde pequeno, aprender a se valorizar, porque amor próprio não é só para relacionamento, né? Serve para todas as áreas da nossa vida. Área financeira, profissional, amorosa, familiar. Quem se ama, se aceita, se conhece, né? Sabe das suas qualidades, dos seus defeitos e se valoriza. Então, afeta todas as áreas isso, né? Aquela coisa, uma garrafinha de água aí no mercado é 3, 4 reais, não sei. No aeroporto é 15. Então, esteja onde você é valorizado, né? E reconheça isso. E isso tem que vir de dentro. Então, amor próprio. Outro aprendizado fantástico que a espiritualidade é capaz de trazer. Aprender a lidar com problemas, que eu estava falando, né? Que é a questão do entender que tudo tem um porquê, tudo tem uma justificativa. Né? Então, um problema pode ser só um problema, ou ele pode ser uma oportunidade de crescimento. Assim como tudo que acontece na sua vida pode ser uma oportunidade de crescimento, inclusive as doenças, né? Olha o spoiler. Então, é importante a gente entender esse processo de que tudo depende da nossa perspectiva, do meu ponto de vista. Em um dia de chuva tem gente chorando, tem gente agradecendo, tem gente reclamando e tem gente agradecendo. O cenário é o mesmo. O que muda é a interpretação de cada um daquela situação, da realidade, das experiências que teve. Então, quando a gente entende que tudo começa em mim, né? E isso não é egoísmo de nenhuma maneira, mas é entender de fato como uma coisa funciona. Tudo começa em mim, tudo depende do meu ponto de vista. Então, se a minha vida está ruim, é porque eu estou focando no que está ruim. Se eu conseguir trabalhar internamente um foco e colocar o foco nas coisas boas, automaticamente o exterior também começa a ser afetado. Então, existe uma troca aqui de ordem, né, nesses processos. As pessoas acham que é o exterior que muda para que eu fique feliz. Mas, na verdade, é o contrário, né? É você que fica feliz primeiro, você transforma por dentro,
para depois a vida transformar e as coisas acontecerem. Então, assim, eu posso ficar até amanhã falando aqui de coisas sobre a espiritualidade, por que é importante, mas se não tiver o estímulo, né, do jovem, do mais velho, quer dizer, estimulando o jovem ou influenciando, mostrando para ele que pelo menos existe um negócio desse, sabe? Eu acho que não adianta nada eu ficar falando aqui, porque não vai instigar. A gente precisa de curiosidade. Para a espiritualidade, você só precisa de curiosidade. O jovem tem isso de sobra. Só que o que acontece? Não é exposto. Né? Então, o apelo que a gente faz aqui é para que isso seja mais exposto a eles. Né? Que eles tenham, de fato, acesso a essas informações e tenham consciência de que pode existir alguma coisa assim. Por exemplo, uma materialização da vida. Com que idade vocês foram descobrir que isso era possível? Pô, 2 meses atrás. Então, eu também. Ano passado eu descobri, entendeu? 26 anos, nunca tinha ouvido falar de um negócio desse, entende? Então, assim, a gente não tem contato, né? É isso que acontece. A questão do amor próprio, o que você vê hoje que é... Como as pessoas podem desenvolver isso dentro delas? Olha, eu acho que não dá para acontecer isso sem um processo de autorreflexão. Mas uma autorreflexão consciente, não uma autorreflexão assim, com autocobrança, sabe? Que normalmente acontece. Então, quando tem essa autocobrança, quando tem essa culpa, a gente começa a entrar num outro lado. Mas se eu começo a me questionar e querer me conhecer de uma forma mais profunda, genuinamente, sem ficar me cobrando nem nada, mas querendo aproveitar mesmo os processos, me conhecer durante esse processo, tudo fica mais leve, né? Então, é o que eu te falei, amor próprio vai acabar afetando todas as áreas da vida de uma pessoa. Você quer prosperar? Experimenta se amar um pouco. Isso pode mudar completamente tudo, né? Quantas vezes as pessoas não aceitam empregos que colocam elas lá para baixo, tratam elas como um verdadeiro lixo e elas aceitam porque acreditam que não conseguem algo melhor do que aquilo, né? Então, olha a importância do amor próprio. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Tudo bem, mas você sabe se você aprender a falar não, o que acontece? Né? Aprender a falar não também é fundamental. Isso faz parte do amor próprio também, né? Porque o falar não é o filtro do universo que eu falo. O não é o filtro do universo. O universo te manda tudo aquilo que você aceita. A partir do momento que você fala não, você está filtrando. Então o universo entende o quê? Opa, peraí, isso aqui não está entrando. Vou parar de mandar. O universo é um espelho, né? Então é a gente estar entendendo esses processos, entendeu? Então o amor próprio, ele vai afetar tudo. Vai afetar absolutamente tudo, todas as áreas. Você passou por algum processo difícil para até você reencontrar esse seu amor próprio? Porque eu acho que ele sempre está dentro da gente, né? Mas a gente tem que reencontrar ele. Sim, exatamente, exatamente. Sempre o reencontrar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Excelente isso. Mas eu diria que o meu processo, né? Eu acho que começou mesmo quando eu iniciei na Umbanda. Né? Que foi o papo que a gente falou no primeiro episódio. Se você não conhece a história, tá aí, live assiste 47. Lá, assiste lá, 47, né? Então vale a pena. O pessoal perguntou, né, qual era o centro que você tinha participado, né? O pessoal isso é melhor não abrir, né? Muita exposição ali, não sei se o pai da casa também gostaria. Então prefiro não abrir essa informação. Mas quem não assistiu, conto com mais detalhes, né? Toda a minha história, minha trajetória e tudo mais. Então, episódio 47. 47. Mas, o que a gente tá falando? Sobre o processo de você ter reencontrado o teu amor próprio. Começou lá na Umbanda mesmo. Quando eu comecei a me reencontrar na espiritualidade, eu entendi que eu tinha que mudar muita coisa dentro de mim, não que as coisas fora tinham que começar a acontecer. Foi justamente aquilo que eu falei no começo. Né? O que importa mais é a transformação interna para que a externa aconteça. Né? O interno começa primeiro para depois o externo espelhar tudo. Então, no meu caso, foi a fase difícil, né, que eu chamo, seria aquela fase que eu estava com, não diria depressão, ou diria depressão, não fui diagnosticado para dizer isso, mas era uma fase que eu não saía da cama, que eu não tinha energia para fazer nada, que eu estava desempregado, não sabia para que lado que eu ia, para que lado que eu caminhava, enfim. E foi essa fase difícil. A partir daí eu ingressei na Umbanda, comecei a estudar 12, 14 horas por dia sobre espiritualidade, e aí eu comecei a entender o meu processo, né? Mas você começou a ser amada aí. Acaba sendo meio inevitável, né? Quando você começa a entrar em contato com os assuntos da espiritualidade, com o autoconhecimento, acaba sendo meio inevitável você não se amar. Porque você começa a entender quem é você,
de onde você veio, o que você está fazendo aqui, e você começa a entender o seu próprio processo, né? Tá aí uma coisa muito importante também para jovens, comparação, né? Extremamente importante a comparação. E como se livrar desse mal da comparação aí? Tem alguma... Porque hoje com o Instagram, né, fica muito difícil isso. Exatamente. Então, para mim, a resposta para tudo é autorreflexão, é autoconhecimento, né? Então, é ressignificar, na verdade, é entender que o nosso caminho, ele é único. Eu sou único, você é único, todo mundo é único aqui. Né? Então, não tem dois de você. Nem gêmeo é igual. Né? Então, são almas diferentes, consciências diferentes, com experiências diferentes, com missões e propósitos diferentes, com famílias diferentes, percepções diferentes, interpretações diferentes. É tudo diferente. Então, como é que eu vou me comparar com outro ser humano? Né? Por isso, a importância de um jovem escutar isso. Né? Porque ele sai totalmente da comparação. O que meu amigo está fazendo e eu não? Por que ele está pegando um monte de mulher e eu não? Enfim, coisa de jovem, né? Que normalmente acontece essas preocupações, sabe? Então, é sair da comparação, nossa, mas transforma a vida, assim, de uma maneira... Mas existe, Henrique, a possibilidade de um dia sair, de fato? Da comparação? Tipo... Ou talvez diminuir ela tanto ao nível que você nem lembra dela? Sim. Existe? Sim. Caramba, né? Mas é ressignificando, o caminho é esse. Tá. Não é um processo rápido. É um processo que, às vezes, leva a vida inteira. A gente não sei, vai variar de pessoa para pessoa, de novo, sem se comparar. Outra coisa, não tem tempo certo para nada. Né? Tem gente que fica milionário com 16 anos, tem gente que vai ficar milionário com 80, tem gente que vai ter filho com 15, vai ter filho com 48, sei lá. E as pessoas ficam achando que estão atrasadas para alguma coisa, sem se tocar que tá tudo certo. Não tem tempo melhor, não tem tempo pior. O seu tempo é o único que existe. Percebe? E é entendendo isso que a gente sai completamente da comparação. Se eu entendo que o meu tempo é único, que não existe ninguém que vai viver as coisas que eu vou passar da minha forma, quão valioso é a minha vida, entendeu? Quão valioso é o meu caminho. Lei de oferta e demanda. Se tem uma coisa só, quão valioso isso é. Né? Você é único, você já é valioso só por existir. Entende? Então, será que por aí. Não é através do ego que nós ficamos nessa situação da comparação? Eu acho que pode ser, sim. Pode ser, tem muito a ver, sim. O ego é o... Eu importo mais. Né? Então, por que ele conseguiu e eu não? Ao invés de, pô, que legal que ele conseguiu. Sabe? Então, é o inspirar, é o se inspirar, né? Ao invés de ter os ciúmes, né? Fazer essa mudança. É uma competição, né? Acaba sendo uma competição, mas a competição vem da comparação sempre. A comparação é a causa de muitos problemas que a gente tem hoje em dia. Quase todos a gente consegue conectar com a comparação. Entendeu? Por que você acha que a nossa sociedade ela estimula nós competirmos uns com os outros? Porque isso é desde a escola, assim, depois na vida profissional, depois para quem tem o melhor relacionamento amoroso, para quem tem o físico mais bonito. A casa mais bonita, a casa mais dinheiro. bonita. Então, você tem alguma visão do motivo de a sociedade impor isso tanto para nós? Aí a gente entra num assunto delicado, né, que a gente começa a falar mais da organização do planeta, de quem está por trás de tudo isso, tal do governo oculto. Não sei se vocês já escutaram falar sobre esse assunto. O Júnior Legrazzi veio aqui e deu uma aula pra gente. Então, ninguém melhor que ele para falar disso. Mas queremos saber mais sobre... Mas a minha visão é muito similar à dele, eu já assisti ele também. Enfim, existe um grupinho, né, vamos simplificar assim, que tem o controle das coisas, que sabe como as coisas precisam ser. E nada melhor do que botar nós contra nós mesmos. Porque, vejam bem, os bons são a maioria. Eles só não estão unidos. É só isso que acontece. É por isso que a maldade tem tanto destaque hoje em dia. Porque ela é mostrada. Só por isso. Né? Mas os bons são a maioria. A gente só está brigando um com o outro ali, competindo um com o outro por coisas que são realmente assim, indiferentes um para o outro. Entende? Porque é aquela questão, o seu caminho não é melhor nem pior que o meu, é seu, ponto final. Quando a gente entender que não existe melhor ou pior, porque a espiritualidade é assim, não tem definição do que é melhor ou pior. Tem o seu e tem o meu, é o diferente. Só.
Imagina o que acontece com a sociedade quando as pessoas entenderem esse processo. Quando caírem em si. A comparação cai por água abaixo, a comparação caindo por água abaixo, o amor próprio sobe, muda tudo. Mas daí não alimenta esse Capitalismo. modelo, né? Exatamente, aí não vai alimentar esse grupinho feliz aí. Muito bom. E em relação à espiritualidade para as pessoas que são velhas, assim, que estão mais com uma idade avançada, você acha que elas procuram isso pelo causa do medo da morte? Eu acho que também, né? Eu acho que é uma possibilidade, não consigo falar por elas, mas eu acho que sim. Mas eu acho que é mais por conta da busca pela paz, da busca pela maturidade, pela tranquilidade, sabe? Eu acho que quando... Parar de sofrer, talvez? Também uma outra possibilidade. São muitas possibilidades, né, na verdade. Uhum. Mas eu acho que a maior é essa busca pela paz, por... Paz, eu digo, interior, sabe? Porque é impossível a gente estar em paz com nós mesmos se a gente não se ama, se a gente não se conhece, se a gente não tem um contato com alguma coisa superior. Dificilmente a gente vai encontrar essa satisfação interna. Entende? Então é por isso que provavelmente acontece mais no tardio aí da vida, né? Acho que é mais comum. As pessoas já estão com uma maturidade também, já vivenciaram, já tomaram os tomos da vida e aí vão buscar entender como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. Mas eu te pergunto, será que precisaria passar por tudo isso? Será que não dava para ter tentado entender antes, né? Isso, entendeu? Tá aí a importância da gente falar com jovens, que pouquíssimo se é falado, né? Eu tenho muito essa vontade de comunicar com jovens, né? Eu estou planejando aí projetos também de entrar em contato com jovens, criar grupo de jovens para mostrar um pouco a espiritualidade, ampliar um pouco isso para eles. Porque o que eu percebo é que quando você começa a falar, o olhinho brilha, sabe? Desses assuntos, quando começa a falar com alguém que é mais jovem, existe muita curiosidade. Mas eles não têm onde buscar, porque tudo é lotado, é tomado por pessoas mais velhas, né? Ou só por mulheres também, é algo muito comum. Então, exatamente. Muito comum. Acho Será que público... mulheres gostam mais do que homens desse assunto, Olha, né? tem muitas explicações para isso. Aqui nós somos, né, 4 homens aqui. Exatamente. Completamente fora da média. Completamente fora da média. Acho que dos 330 mil seguidores ali, 93% é mulher. 93, isso. 93%. O Lean é 82. Então, é muito. É uma maravilha, tá? Eu adoro. Mas, a gente também. Mas, assim, eu não sei também por que acontece. Acho que o homem, ele tem um preconceito. Existe um preconceito. Ser. E a mulher, ela é mais intuitiva, ela é mais sentimental, ela sente mais as coisas. Ela já traz isso, né? A energia feminina, ela já traz isso, né? Da introspecção, da reflexão, do questionamento. A energia masculina é mais ação, né? Aquela coisa. Uhum. A energia, a disposição, a coragem, enfim. Provavelmente é por conta disso. Eu acho que já é algo mais natural, né, da mulher. Não que não seja do homem, mas é menos em comparado à mulher. Mas também tem o ponto que o homem não pode chorar, né? Tem então, muito o homem isso. tem que ser o forte. Tem que a mulher aguentar. também tem, né? Mas com o homem é mais. Isso. Então, como que o homem vai se relacionar com uma espiritualidade, né? Vai ser um cara sensível. Mais calmo, né? Porque calmo não mostra a virilidade, a agressividade, a proteção que a mulher busca, né? Sim. Então tem um monte de preconceitos aí por trás que vão acabar afetando isso. Infelizmente, são preconceitos, né? Que fique claro. Porque, né, a partir do momento que você entende tudo sobre espiritualidade, você começa a entender que não é coisinha de mulher, tá bem longe disso, né? Uhum. E você se torna uma pessoa melhor. Tem algum motivo melhor do que esse para te convencer? Então, é por aí. O que você acha que faz as pessoas ficarem longe da espiritualidade? Uma coisa que elas fazem assim na vida constantemente, que se elas parassem de fazer, tirando, né, a comparação, mas alguma coisa... Eu ia falar disso agora, comparação. Alguma coisa mais prática, assim, uma situação, um hábito que as pessoas têm que, em vez de fazer elas se encontrarem a si mesmas, elas se afastam de si mesmas. Busca por aprovação. Para mim, isso aí, terrível. Enquanto você estiver buscando fora, isso só é sinal que falta dentro, né? Então, aquela coisa, o que é a autoconfiança, a autoestima, o amor próprio?
É de dentro para fora, não é de fora para dentro. A partir do momento que eu busco aprovação, aceitação, validação, atenção das pessoas, eu só estou mostrando a insegurança que falta em mim. Porque se eu preciso de você, eu não tenho. Certo? Então tem um vazio dentro de mim e eu espero que o outro tampe esse buraco. Ele pode tampar, mas ele não vai preencher, que é o que resolve a coisa. Né? Tampar é temporário. Se o outro vai embora, acabou. O buraco volta. Né? Mas se você é capaz de preencher, ou seja, se você é capaz de se entregar amor próprio, se você é capaz de se amar, se você é capaz de se dar atenção, se você é capaz de ter orgulho de si mesmo, de validar suas próprias decisões, de valorizar mais a sua opinião do que a dos outros, mas sempre estar aberto, claro, a escutar, mas sempre valorizando o que você acha, o que você sente, o que você quer para você, porque lembrando, o seu caminho é único. Tudo se transforma, né? Tudo muda nesse processo. Então, essa busca por aprovação externa faz a gente sair completamente, em muitos casos, do nosso caminho, do nosso propósito, né? Quantas vezes aí, sei lá, vamos voltar para o jovem. Tem jovens aí com talentos musicais, talentos artísticos incríveis. Aí o pai chega e fala, isso aí não dá dinheiro. Ele desiste. Desiste, vai virar advogado, sei lá. Nada contra advogados, fique claro. Entendeu? Então, acabou. Por buscar a aprovação do seu pai, você vai afogar a sua essência. Só aí para dar um AVC, rapidinho. Spoiler de novo. Spoiler do recado do corpo aí, galera. É. Entendeu? Então, assim, a busca por aprovação é terrível. Afasta demais. Você busca no outro. Por isso que afasta, né? Porque você tem que buscar aí dentro. É trazer de dentro, é florescer. É o que você falou lá, tudo já está dentro. É o reencontrar. Mas será que a busca pela aprovação não vem da baixa autoestima? Eu sinto muito isso, assim. Que as pessoas, quando elas estão com baixa autoestima, são os momentos que elas mais buscam aprovação externa. Sim, tem muito a ver. Como que você vê essa questão da autoestima? Sem ser no amor próprio, que a gente já falou um pouco, mas a autoestima, no fundo, é o valor que você se dá, né? Isso. É o que você Como pensa a de você mesmo. gente aumenta esse valor? Autoconhecimento, Eu sei que você vai falar de espiritualidade, tudo é autoconhecimento e espiritualidade. Mas é o que você pensa de você mesmo, é como você se enxerga e o quanto você é capaz de se amar dessa maneira. E aí a importância da espiritualidade, porque se você não sabe como as coisas funcionam, se você não sabe quem você é, ou como, enfim, tudo isso que a gente está falando até agora, esse processo fica muito mais difícil. Entendeu? Então a importância da autoestima é fundamental aqui. Fundamental. E ela, igual o amor próprio, vai afetar todas as áreas da sua vida também. Um ponto legal que é legal a gente levantar aqui é que normalmente essas inseguranças de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança, da busca por aprovação, vêm de problemas de infância, né? Isso é muito interessante. Por trás de todo adulto ferido tem uma criança ferida, né? Então, assim, super importante a gente estar falando disso também, já que a gente está falando de jovem, né? Vamos sempre tentar puxar para esse lado. O jovem. Mas tá aí a importância de entender como famílias funcionam. Percebe? Porque você sai disso. Pô, meu pai tá falando que isso não dá dinheiro. Tudo bem, mas daí? Eu gosto, velho. Eu gosto, eu sinto satisfação, eu tenho certeza que consigo impactar a vida das pessoas com isso. Autoestima. Percebe? Autoestima, entendo como famílias funcionam, porque meu pai não precisa ser aquele cara perfeito que pintam para mim na sociedade. Entende? Ele pode ter as falhas deles e tá tudo certo, né? Percebe a importância? A gente conectou aqui sem querer, a gente acabou conectando tudo que a gente falou. Entendeu? Então, eu sei como a família funciona, sabendo disso, eu consigo ter mais amor próprio, a minha autoestima fica em dia, eu não carrego traumas de infância, né? Porque eu sei lidar comigo mesmo e com o meu exterior também, as pessoas ao meu redor, enfim. Que adulto maravilhoso que eu vou me tornar, entende? Então, tudo começou pequenininho ali. Seu pai vai te admirar muito mais do que se você virar um advogado. Com certeza. Infeliz. Né? Às vezes não. Mas quem é que tá ligando, entendeu? É isso mesmo. Essa é a questão. As pessoas têm muita dificuldade em ignorar essas coisas, principalmente quando vem de pai e mãe. Não tô falando que é fácil, tá, gente? Mas assim... Ignorar a opinião externa, né? Não tô falando que é fácil, tá? Pelo amor de Deus. Eu respeito todos os problemas familiares que existem, eu entendo. Mas a partir do momento que você entende que você é a sua prioridade
que a sua opinião é a prioridade e não a do outro, fica muito mais fácil de você aprender a ignorar. Né? De você conseguir ignorar, na verdade. Que é muito importante. Minha mãe, aliás, um beijo, viu, mãe? Aí. Oh, meu Deus do céu. Como que é o nome 3 da sua mãe? podcasts aqui que eu não mando beijo pra ela. Beijo, viu, dona Sandra, meu amor? Beijo pra dona Sandra. Então, eu posso já arriscar aqui do meu Pode riscar. Abraço pra dona Sandra. Eu falei pra eles me lembrarem, viu, mãe? Que hoje eu não ia esquecer, não. Mas, enfim, até perdi o que eu tava falando. Até perdi. O que eu tava falando? Tá, a gente tá falando da questão da autoestima. Isso, da autoestima, eu tava falando do que a gente conectou tudo, né? Enfim. Então, assim, Da família. isso, aprender a lidar com a família. Meu, tudo se transforma, né? Até perdemos o ponto aqui, vamos continuar aí. Então, teve uma pergunta muito legal aqui da Marli Julião, aliás, até falo para vocês, mandem suas dúvidas. A galera do chat aqui tá muito animada. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. A Marli Julião mandou uma pergunta sobre a morte. É um tema super interessante também, né? Que daí tem a ver mais com as pessoas que estão próximas dela, mas no caso da Marli aqui, ela diz que ela tem muito pavor, pânico só de pensar que um dia ela irá morrer. Então ela pergunta para você, por que tanto medo da morte? Dá uma dica, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Marli. Muito obrigado. Mas isso é um ponto bem legal também da gente falar para os jovens. Né? Quanto o jovem não perde os pais e tudo mais. Então, já juntamos tudo. Então, tá maravilhoso. Eu acho que esse é o medo mais comum do ser humano. Né? Isso é uma coisa muito ancestral. Lá do tempo das cavernas já. A gente traz isso enraizado no nosso DNA. Enfim. Mas a dica que eu tenho para dar é muito simples. Procura Chico Xavier. Vai ver uma psicografia de Chico Xavier. Você vai entender que a morte não é o fim, não. Na verdade, a morte é isso aqui, ó. É um estalar de dedo. Tudo que existe é vida após a vida. Não existe morte. Morte, como a gente imagina, vem, claro, né, de toda a questão cultural, de crenças, né, antigas, mas que a gente precisa começar a ressignificar. Tá aí mais um ponto importante da gente entender isso o quanto antes, né? O quanto mais jovem possível, melhor a gente aprender a lidar com a morte. Porque, olha que coisa curiosa, né? É a única certeza que a gente tem na vida. E é uma das únicas coisas que a gente mais teme e que mais, né, foge, enfim. Você já se libertou desse medo da morte? Eu penso que sim, né? Uhum. A gente nunca sabe quando... Na hora como acontece. Eu penso que sim. Tá? Você já meditou muito sobre isso? Com você mesmo? Já. Até porque, assim, trabalhando em centro, né, você entra em contato com muitas histórias. Você tendo contato com seus mentores é outra coisa também, né? Porque como é que eu estou escutando uma voz, não tem ninguém aqui, estou falando com quem, entendeu? Então, assim, o fato de você ter o contato com a espiritualidade, o fato de você saber sobre mediunidade, tá aí outro assunto importante. O medo da morte, naturalmente, ela vai desaparecendo, entende? Não que eu não tenha medo de morrer, talvez eu tenha, de mortes trágicas, né, doloridas, sofridas, todo mundo tem, né? Não vamos ser hipócritas. Mas assim, é natural, vai acontecer na hora que tem que acontecer, né? E a gente precisa estar ciente disso. Então, quanto antes, quanto mais cedo a gente tiver essa percepção da vida, né, acho que mais tranquilo é para a gente lidar caso isso venha acontecer em algum momento com a gente ou com algum parente ou amigo próximo, né? Com a gente, eu digo também, porque quantas pessoas não desencarnam e continuam por aqui, né? Olha a importância de entender o pós-vida, né? Ou vida após a vida, enfim. Então, até nisso, a espiritualidade é capaz de te ajudar. Até depois dessa vida, ela vai te ajudar. Entende? É muito mais fácil você seguir em frente do outro lado quando você entende, pelo menos o básico, do que vai acontecer depois. Percebe? E aí a gente entra, né, em muitas crenças religiosas que cada uma enxerga de uma forma. Não precisamos entrar nisso. Você acredita no que você quiser, tá tudo bem. Mas acredite em alguma coisa. É importante. Busca alguma coisa, entendeu? Porque assim, e é o que eu falei, a dica que eu dou é ler Chico Xavier. Aquilo lá explica e prova, até hoje, incontestavelmente, que a vida não acaba. Certo? Só passa para o outro lado do caminho? Só passa para o outro lado, exatamente. Né? Então, assim, Chico é a maior prova de que a morte não existe.
É só um estalar de dedo. Que ele falou que mais te impactou, assim, que você levou pra sua vida? Se você puder elencar uma ou duas aí, se for. Tem uma frase de Chico que eu sempre falo, que é o que a gente falou de família. Chico falava que quando se trata de reencarnação, ninguém erra o endereço. Então, é justamente esse processo. Quando se trata de reencarnação, ninguém erra o endereço. Então, você está onde você tinha que estar, com quem você tinha que estar. Essa é uma frase que eu gosto muito dele. Eu não decorei muitas frases de Chico, só essa que fica gravada na minha cabeça, porque eu falo bastante ela, principalmente em atendimentos. Principalmente para explicar essa questão familiar, né, que eu pego muitos casos desses. Então, assim, mas Chico é uma enciclopédia ali, né? Infinito. Você pode dedicar a sua vida inteira e você não vai... Muito evoluído ele, né? Completamente diferente, né? Não tem nem comparação. Falar de Chico tem como. A missão desse homem foi fantástica, né? Então, a dica que eu dou aí para... É Marli? Isso, a Marli Julião. A Marli, procura Chico, né? Vai pegar vídeo dele, procura as histórias dele, assiste os filmes dele, Divaldo, que ainda está vivo, graças a Deus, né? Quando que a gente vai encontrar um médium desse vivo? Normalmente, né? Já foi. Divaldo está vivo ainda, procura a história dele, assiste o filme dele, que aquilo é uma aula. Divaldo, o Mensageiro da Paz, se eu não estou enganado, é isso? Acho que o nome do filme é esse, pode procurar, que é uma aula aquilo ali. E o espiritismo, ele ajuda muito a gente a lidar com a morte, tá? Mas não é só o espiritismo que vai explicar a morte, tá? É só uma sugestão. Você pediu uma sugestão, eu dei a minha, né? Para mim é o caminho mais rápido aí, mais eficiente para a gente entender como funciona esse processo. Sensacional. Inclusive a Marli Julião, ela é de Rondônia, então aí tem o Brasil inteiro. Pessoas de outros países acompanhando linha. A gente agradece muito. A gente está com mais de 260 pessoas ao vivo na live. Pô, bacana. Muito especial. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai aproveitar o momento para a gente se apresentar aqui. Nós somos do Lean Podcast. Eu sou Rosa, Maurício Rosa. Eu sou Ricardo Lapo, apresentador do Lean Podcast. Temos na nossa direção Bruno Lapo. E hoje estamos aqui com Henrique Toni. Todas as semanas estamos aqui com diversas ferramentas de autoconhecimento. E, pô, para quem tá chegando novo aí, espero que vocês estejam gostando bastante, tá bom? Dá um like, se inscreve no canal, né? Que ajuda aqui a mensagem do Henrique a disparar aí pro Brasil todo, né? Que a gente tá precisando disso. Exatamente. A gente tá aí com 152 likes. Então a gente pede muita atenção de vocês para darem um like, né? Meta de 200, hein, galera? Vamos subir aí. Exatamente. E a gente está aqui, né? Hoje é um episódio muito especial, viu, Henrique? Porque a gente está dando um upgrade no nosso podcast, né, Rosa? É, isso aí. A gente está dando um upgrade aqui graças à ajuda de vocês que estão lá no Apoia-se. Então o Brunão vai colocar na tela aí o Apoia-se do Lean Podcast. Se você está tocado aí e o Lean está ajudando você, tem um monte de gente que está maratonando, assistindo várias lives nossas. Se vocês estão gostando, tem várias formas de vocês apoiarem o canal para que a gente consiga melhorar nosso áudio, nosso vídeo, igual a gente fez, né? Hoje é a nossa estreia do novo setup, né? Com o Henrique, não poderia ser diferente. E também teremos conteúdos exclusivos. Essa é nova para o Henrique, viu, Henrique? Quando acabar a live, a gente vai gravar um conteúdo exclusivo com você, que vai direto lá para a nossa página do Apoia-se. A gente agradece muito aí para todo mundo que está apoiando a gente. Tá no primeiro link da descrição, beleza, galera? É isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho de recados do corpo? Vamos. Antes, só tinha uma pergunta que tem a ver com o que a gente está falando. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, que na primeira live teve muita gente que perguntou isso para nós, que é como você enxerga a diferença entre religião e espiritualidade, e emendando nisso, se você tem alguma religião que você mais segue ou que você mais se identifica. Tá. Isso é importante também, né? Porque a gente está falando o tempo inteiro aqui de espiritualidade. Muito bom. Exatamente. Que são coisas completamente diferentes de religião, tá? Então, assim, a diferença é muito simples, né? Na verdade, religião, ela é dogmática. Ela vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Espiritualidade é você entender o que para você é certo, o que para você é errado. Então, eu sempre falo, espiritualidade é o resgate da sua liberdade, é o resgate da sua ancestralidade. Enfim, essa é a diferença principal. A religião, ela tende a te prender em um sistema de crença específico. A espiritualidade, ela vai te libertar, porque você vai
é escutar todas as opiniões possíveis existentes. E é assim que a gente chega na tão incrível expansão de consciência, escutando diferentes pontos de vista. E olha que curioso, quando a gente escuta todas as religiões, você vai começar inevitavelmente a encontrar coisas parecidas, coisas similares dentro de uma outra. Percebe? Então, assim, o que a Umbanda chama de Oxóssi, o budismo vai chamar de outra coisa, o hinduísmo vai chamar de outra coisa, o catolicismo vai ter um santo para isso, você entendeu? Então, assim, você vai começar a perceber as semelhanças por trás de todas as religiões. E aí, meu amigo, quando você chegar nisso, você vai perceber que você está um pouquinho mais perto do que é de fato a verdade, né? E é uma frase que eu gosto de falar muito lá no Instagram também, a verdade está espalhada. Por isso a importância de não se limitar a um único ponto de vista, uma única perspectiva, né? Então, vamos lá, se eu escolho o budismo, perfeito, maravilhoso, mas será que ele responde todas as suas dúvidas? Provavelmente não. Outra religião, com certeza, vai ter a resposta para uma dúvida que o budismo não vai conseguir te responder. Então, assim, às vezes as pessoas se limitam em padrões de crenças, de pensamentos, e não percebem que se elas se abrissem um pouquinho mais, se elas estivessem dispostas a escutar uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, todas essas dúvidas que existem dentro delas seriam sanadas completamente. Então, a grande diferença é essa. Espiritualidade é uma salada de fruta. Você escolhe o que você quer comer ali. Entende? Você escolhe o que você quer pegar para você. Então, você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Quando você viu, você chegou na sua verdade. Espiritualidade é isso, é liberdade. Então, a sua espiritualidade, com certeza, vai ser diferente da minha. A sua vai ser diferente da minha e a minha é diferente de todo mundo também. É um processo individual, que a gente acaba entrando em autoconhecimento e tudo mais que a gente está falando. Então, essa seria a grande diferença. Agora, se eu sigo alguma, eu falei bastante sobre isso no nosso primeiro episódio, né? Seria a Umbanda, mas mesmo quando eu trabalhei lá os 4, 5 anos, não lembro direito agora, 4, 5 anos no terreiro de Umbanda, eu nunca falei que eu era um bandista. Eu nunca me permiti... Ser colocado numa caixinha. Isso, ser colocado em uma caixinha e fechar minha cabeça e falar, uau, a Umbanda é tudo. Você bebe de várias fontes. Isso, é uma frase que eu falo também. Eu tô estudando bastante. É isso aí. Em relação ao... Antes de a gente estar no Recados do Corpo, você falou do mentor, né? Queria, por exemplo... Poucas pessoas têm contatos com o seu mentor. E pelo que você fala, todos nós, talvez eu, o Ricardo, o Bruno, o pessoal que está lá em casa assistindo, tem já um mentor ou não? E como eu posso falar com ele? Como eu posso encontrá-lo? Boa dúvida. Vou te corrigir, tá? Você falou que poucas pessoas têm contato com o mentor. Mentira. Todo mundo tem contato com o mentor. A diferença é que poucas... sabem interpretar, ou sabem escutar, ou entendem a comunicação. Né? A comunicação com a espiritualidade, quando ela não é direta, ou seja, quando ela não envolve uma mediunidade ostensiva ali de evidência ou clareaudiência, de escutar, de ver, ela é muitas vezes intuitiva, ela é muitas vezes simbólica. Né? Então, assim, quando a gente, de novo, não sabe nem que isso existe, se você não está prestando atenção no sinal, você não vai pegar o sinal. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo tem mentor. Não existe isso. Ninguém está jogado aqui e vai lá, caminha sozinho e vê o que dá. Não existe isso. É um planejamento imenso para você estar aqui. Para você estar aqui, para mim estar aqui, para você também. Então, assim, a gente precisa entender que todo mundo tem mentor. Todo mundo é capaz de falar com o seu mentor. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem. É tipo o anjo da guarda? Pelo menos um. Posso falar que ele é um anjo da guarda? Como na visão ali... Pode. Católica, assim, né? Pode. Serve também. Serve. A gente sempre tem um que é mais próximo, que talvez se encaixaria nessa questão do anjo da guarda. Né? Mas, assim, pelo menos um, tá? Pelo menos. Por exemplo, lá na Umbanda, a minha casa trabalhava, acho que com 12 linhas. Ixi, não vou lembrar agora. Não vou contar aqui também. Mas era um monte de mentor ali, entende? Às vezes, alguns que se aproximam de você para realizar aquele trabalho, alguns que já são da sua própria família espiritual ou equipe espiritual encarnatória, enfim. Mas
olhando para a Umbanda, a gente percebe a quantidade de mentor que tem. A minha tia era uma coisa assim, maluca. Era 5 Exus, 8 pombagiras, 16 caboclos, era uma coisa maluca. Né? Então, assim, óbvio que não é todo mundo mentor dela. Como eu falei, às vezes os guias se aproximam do médium para fazer o trabalho que precisa ser feito ali naquele terreiro, ou enfim, por afinidade energética e tudo mais. Mas todo mundo tem pelo menos um. Como que, se a pessoa, por exemplo, ela não vai buscar ali a Umbanda, ela consegue, tem alguma maneira de você conseguir começar a ouvir ele? Entrar em contato com Aí ele? entra muito na sua individualidade de mediunidade. Né? Então, de novo, funciona diferente para cada pessoa. Né? Por exemplo, eu sinto meus mentores no meu ombro direito, normalmente nas costas, na coluna. Normalmente, quando é coisa ruim, vem do lado esquerdo, a minha sensação. Às vezes, quando o meu Exu está comigo, é o estômago que começa a dar umas travadinhas. Então, assim, a gente vai percebendo mecanismos de mentores diferentes, de energias diferentes, e aí você precisa entender como é que funciona a sua mediunidade. Porque a minha é desse jeito. Mas tem gente que vai sentir na cabeça, tem gente que sente na orelha. A minha tia escuta a orelha pulsar. Então, assim, vai depender de como é a sua mediunidade, tá? Isso é uma coisa que você precisa descobrir sozinho, em um desenvolvimento mediúnico, de preferência, né? Se puder, com acompanhamento, né? Porque sozinho é muito mais difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil, né? Então, o primeiro passo é isso, entender como funciona a sua mediunidade. Se você não tiver nada, nenhuma abertura de mediunidade auditiva, você não vai escutar. Eu não escuto nada. Quando eu falo que eu falo com meus mentores, é mental, é tudo mental, mas é uma voz que não é minha. Tá dentro da minha cabeça e não é minha, e conversa. Mas eu não escuto que nem eu te escuto. Então, a minha mediunidade, ela é assim, ela é intuitiva nesse sentido. Tem gente que vai escutar assim como vocês estão me escutando, né? Então, é entender como funciona. E o principal, assim, a coisa mais tranquila de ser feita para você entrar em contato com esse mentor é meditação. Não tem como, porque muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer uma resposta, mas a gente não para escutar. Você pergunta e segue a tua vida. Você pergunta e vai lá pegar o trânsito, vai lá trabalhar, passa o dia inteiro com a cabeça ocupada, volta para casa, tem mais coisa para fazer, arrumar a casa, fazer a janta, vai dormir e acabou. E aí o outro dia seguinte a mesma coisa e fica. E a resposta que você pediu, quando é que você vai parar para escutar? Então, assim, você quer a resposta? Para ouvir. Pede um sinal. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Né? Eu falei de um exercício muito legal que eu fiz lá no Paranormal que eu participei, na questão da peninha, né? De pedir comigo é assim. E eu recebi vários relatos de pessoas que fizeram a mesma coisa e receberam a pena. Você pode repetir? Claro, eu já ia. Mas assim, o exercício é assim, sempre que eu tô um pouco mais desacreditado, vamos dizer assim, eu não fico desacreditado, mas mais desanimado com a espiritualidade, né? Que eu falo, né? Dá uma aproximada aqui, mas melhor, né? Enfim, eu sempre peço uma pena. Eu falo assim, me entrega uma pena em um prazo de 7 dias. E, óbvio, eu deixo a janela aberta para facilitar o processo, que eu também, né? Não quero nenhum tipo de milagre, não preciso de milagre. Eu deixo a janela aberta, né? Eu fiz isso só 2 vezes, mas as 2 vezes apareceram, né? Uma então, pena de um pássaro. Qualquer coisa, assim. não, qualquer pena. Pode ser do travesseiro. Exatamente, pode ser o travesseiro. Entendi. Exatamente, mas o fato de você olhar para a pena ali, perceber ela ali, esse é o sinal. Porque, vamos lá, se não for uma coisa que acontece todo dia, né? Você tem sempre pena ali. Aí não. Mas se o seu travesseiro é de pena, nunca saiu pena, depois que você falou isso, apareceu uma pena, meu amigo. Qual é a chance? Você tá entendendo? Então, assim, é uma questão de pedir também. As pessoas têm essa vergonha, esse medo, esse receio de pedir ajuda para os mentores, né? Porque tem aquela coisa, mas eu só rezo, eu só oro quando eu tô com problema, né? Quando aparece problema, não posso pedir isso. Pode sim. Seu mentor quer que você peça às vezes. Quantas vezes passou um monte de gente ali comigo, eu em atendimento, incorporado com o meu mentor, com meus guias, a pessoa não falava nada e ele chegava para ela e falava assim, minha filha, se você não pedir, eu não posso fazer nada. E a pessoa ficava que nem boba ali. Né? Então as pessoas elas têm esse receio de pedir ajuda e não precisa, não pode, na verdade, ter receio de pedir ajuda. Né? As pessoas confundem isso com vulnerabilidade, com fraqueza, né? Mas é o contrário, reconhecer a sua vulnerabilidade é uma força. É a maior coragem. Exatamente. Então é o contrário, né? E é isso que a gente precisa também
espalhar, né? Como mensagem. Mas seria a meditação, né? Voltando à sua pergunta ali. Sensacional. Vamos de Lean Indica? Vamos de Lean Indica aí, galera. A gente tem aqui um quadro que é o Lean Indica. O Lean Indica do mês é a Mônica Dessato, isso mesmo. A Mônica veio aqui há 2 episódios, né, Rosa? Isso. Mesmo. Ela esteve aqui, foi um sucesso. Ela é uma profissional muito espetacular, que ela trata da terapia de alinhamento psíquico. Exatamente. O que você sente tem que estar alinhado com a sua mente. Então, se você está aí buscando, né, procurando encontrar o seu propósito e afins, entre em contato com ela. Perdido na vida, né? Exatamente. Entre em contato com ela. O link está aqui na descrição, tá bom? E o pessoal está gostando bastante de conhecer a Mônica Dessato, tá? E esse é o Lean Indica para quem tiver interesse também, né, Rosa? Sim, tá. E tá dando resultado. Ela já fechou várias consultas. Exato. Aí, então quem muito quiser é só apontar o celular para a tela ou ir na descrição do vídeo aí. Exatamente. E na descrição do vídeo também está o curso A Cura do Futuro. Coloca na tela aí, Brunão. Esse é o curso do Henrique Toni, né? E aqui, o Henrique está voltando para o Lean Podcast. Uma honra recebê-lo, né? E o Henrique colocou, né? Fez um cupom LEAN10, né? Para todo mundo que comprar aqui, quiser adquirir, conhecer o curso do Henrique, tá no link exclusivo da descrição do vídeo, tá? Ou apontando aí para o QR Code da tela. Coloca ali o cupom LEAN10. É um desconto exclusivo do Lean Podcast, tá bom? Né? Exatamente. 10% de desconto para quem quiser aprender mais, né? Exatamente. Que é a autoconsciência, né? A cura do futuro, que é o seu conteúdo master, né? Que você mais aborda lá no seu Instagram, né? Exatamente. Se você puder explicar como que é o conteúdo do curso. Vamos sim. Pro pessoal. Esse curso, na verdade, eu criei para facilitar. Eu tinha um e-book disso, né? Mas é muito diferente você ler, de ter uma pessoa explicando para você. E ainda mais o Henrique, né? Exato. Então, eu decidi criar esse curso para ensinar a minha metodologia de interpretação de doença. Então, o que eu faço, a maneira como eu interpreto, é ensinado ali. Ponto final, é só isso. Então, a autoconsciência, a cura do futuro é sobre isso. É você enxergar, é ser capaz, né, de enxergar sozinho a possibilidade por trás de um possível problema de saúde. Ou o que aquilo está querendo te dizer, né, o que aquilo está querendo te mostrar. E é lá que eu ensino passo a passo, de uma maneira bem objetiva. O curso é curto. Se você pegar aí, em um dia você assiste tudo, ficar o dia inteiro aí você assiste tudo. Tá? Mas o curso é curto, é objetivo, que eu só gosto de conteúdo assim, não gosto de ficar enrolando muita coisa. E é extremamente direto ao ponto. Tá? Eu vou ensinar a metodologia que eu desenvolvi para a interpretação de dores, doenças, sintomas, enfim. Ao vivo ali também, tem aulas que eu faço as interpretações ao vivo, né? Eu explico sobre espiritualidade, religião, um monte de assunto que a gente falou aqui, eu também abordo lá com um pouquinho mais de detalhe, né? Mas, assim, tá super completinho e eu ainda vou implementar o curso. Tem algumas aulas para subir ainda. Inclusive, tem umas aulas de alguns exercícios práticos, né? Tem sim. Tem exercício prático de limpeza mental, de limpeza de estômago, de meditação, de visualização, que é algo muito forte e que eu venho trabalhando bastante também. Inclusive, foi assim que eu fiquei bem logo aqui. Porque vocês não sabem que estão aí, né? Mas eu quase não vim aqui hoje. Né? Eu fiquei gripado aí 2 dias atrás. Normalmente eu fico aí uma semana e meia gripado. Hoje eu tô praticamente 100%, não espirrei, não tossi nenhuma vez. Então, assim, esses exercícios, eles são realmente muito bons, tá? São exercícios de meditação e de visualização, que é muito importante. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tem gente que tem mais facilidade, né? Tem gente que tem menos, mas qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Que é você visualizar a energia. Enfim, eu explico lá tudo direitinho. Show de bola. Mas ajuda bastante em questão de dores, doenças e tudo mais. Muito bom. Muito bom. Se puder, então, aproveitar esse gancho aí, entrar explicar para nós, né, o grande Recados do Corpo, como que ele funciona, qual que é a ideia por trás. Vamos lá. Falamos bastante disso no último episódio também, né, no primeiro episódio. Mas antes de mais nada, né, é importante a gente dar os disclaimers, né, os avisos necessários sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico e as pessoas precisam entender o que a gente está falando aqui, né, sem viajar. Então, primeira coisa, tudo que eu estou falando aqui é meu ponto de vista, é minha opinião, baseado nas minhas experiências e no meu conhecimento.
tá? Tá longe de ser a verdade absoluta. Se você concordar, maravilha, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se não concordar, maravilha, também tá perfeito, tá? Então, assim, é só manter o respeito. Eu não sou contra a medicina, não sou contra remédio, pelo amor de Deus, tá? Remédio é assim, gente. Se a pessoa tá se afogando, eu não vou falar para ela ficar calma e nadar. Eu vou jogar uma boia para ela parar de se afogar. Remédio é isso, é a boia, tá? Mas não adianta jogar a boia e deixar a pessoa lá. Ela precisa nadar. Então, os recados do corpo é esse nadar, ok? A gente separa dessa maneira. Então, de forma alguma, eu sou contra remédio ou contra medicina ou contra médicos. Enfim, muito pelo contrário, é o que eu sempre falo. Meu trabalho ele não é exclusivo no sentido de excluir né, a medicina, mas sim no sentido complementar e de união das medicinas, que é o que precisa começar a acontecer. A gente tem um monte de caso aí de médicos espíritas, de médicos que têm conhecimento mediúnico espiritual, que tem muito mais facilidade em lidar com os pacientes, né, encaminhar os pacientes e curas milagrosas, né? Porque o que a gente chama de milagre hoje é o ordinário de amanhã, né? Mas, dito isso, esses avisos gerais, a gente pode começar a falar sobre os recados do corpo. Então, que são, né, os recados do corpo? É você entender o que o seu corpo quer dizer quando ele dói. Que a gente precisa entender assim, se não doesse, você ia morrer e não ia nem saber o que aconteceu. Você não ia nem ter a oportunidade de fazer alguma coisa a respeito. Então, a dor, a doença, o que quer que seja, ela mostra a possibilidade, né, ou a necessidade, na verdade, de que algo precisa ser feito. Né? E aí a gente começa a falar aqui que corpo é espelho da consciência, de máquina, que é o corpo, e operador, que é a consciência, que foi o que a gente falou no primeiro episódio. Que né? foi sensacional, né? Foi muito bom também. Assistam. Então, não vou ficar repetindo muito mais coisa. A gente pode entrar em mais detalhes, eu acho, né? E aí eu tô aberto, se vocês quiserem falar sobre algum aí que Qual a galera... que é a que mais chega pra você? Fibromialgia, disparado. Sério mesmo? Fibromialgia. Nossa, Muito. Achei que ia chegar uma É onde coisa chega mais para fácil. atendimento, é onde chega de pergunta. Nossa, muito, muito, muito. Já vamos falar, né? A fibromialgia. A fibromialgia, qual que é o recado que ela traz para nós, né? A fibromialgia, ela está relacionada com uma estagnação prolongada. Então, é alguma decisão grande, importante, que não foi feita, que não foi tomada, tá? Então, o que eu quero dizer com decisão grande? Vamos lá, fim de um casamento, sair de um emprego, mudar de cidade, mudar de país, superar um luto, superar um término, enfim. Coisas relevantes para a sua vida, tá? Grandes decisões. A fibromialgia está relacionada com grandes decisões que não foram tomadas, não foram feitas. Por que dói? O que é a dor do ponto de vista metafísico? Energia acumulada, densificada. Então está preso ali. A fibromialgia é dor crônica, ou seja, dói a todo momento. Né? Ou seja, tem muita coisa acumulada ali. Então, eu tive casos, inclusive, de fazer a mesa radiônica, uma mesa, e a pessoa se curar completamente. De tanta liberação energética que é feito ali. Uma só. Uma só. Então, assim, e mais de um caso. Né? Isso é muito interessante para vocês entenderem o nível energético que engloba a fibromialgia. Tá? Precisar de remédio, toma remédio. Não sou contra isso, pelo amor de Deus. Mas não adianta nada dar a boia e não nadar. Tá? Precisa nadar para sair disso. A gente quer resolver as coisas. Tá? Se a torneira está pingando, eu preciso secar o chão e fechar a torneira. Não é? O remédio seca o chão. Se continuar pingando, vai molhar de novo. Então resolve, fecha a torneira, resolve de vez a causa desse negócio. Entende? E é isso que os recados do corpo trazem. Porque enquanto a gente não trabalhar o que está sendo pedido pelo corpo, vai continuar pingando. Em algum momento volta. Por isso que muitos cânceres, por exemplo, são tratados, de repente, depois de alguns anos, volta. Por quê? Porque a raiz do problema não foi tratada. A raiz emocional, a tristeza, a mágoa por trás ali não foi tratada. O que é o câncer, então? Entende? Já que você falou do câncer, Vamos Sei lá. que puxou. qual que é o recado? Sem querer, acabei qual que é o recado que está vindo aí? Deixa eu só finalizar sobre a fibromialgia, Claro. senão a gente perde aqui. Mas, na verdade, acho que eu finalizei, né? Ela está relacionado com essa estagnação, tá?
grande, e é o que eu estava explicando. Por que que dói, né? A dor é energia acumulada, e normalmente, quando eu não tomo as decisões, eu paro no tempo. Só que qual que é o problema? O tempo não me espera. Então a gente vai caminhando junto. Se eu não tomo uma decisão grande, eu fico, e o tempo continua. Certo? O que era para chegar para mim aqui, não chega. Por quê? Porque eu não tô aqui. Tô aqui. Então um monte de coisa começa a acumular. E é muito comum na fibromialgia a vida começar a travar também em algumas áreas. Tá? Área financeira, área profissional, área de relacionamentos. As coisas começam a pegar. Porque você não tá onde você já deveria estar. Há um bom tempo, normalmente. E, curiosamente, as pessoas sabem o que é. Normalmente eu falo assim, ó, tem uma grande decisão que você não tomou. E a pessoa fala, realmente. Então, as pessoas normalmente sabem o que é, do que se trata. Tá? Genial, mas só uma dúvida. Você falou especificamente da fibromialgia, mas, por exemplo, deve ter muita gente que chega perguntando para você, tem gente no chat perguntando, pô, se eu tiver com uma dor na unha do dedo direito, se eu tiver com uma dor, né? Chega, né? Pessoas Chega com bastante. perguntas muito específicas. Chega. Daí vale a dor, né? Vale para todos os casos uma explicação semelhante? Ou pode ser que, dependendo do local do corpo, tenha uma outra explicação? Não, dependendo do local do corpo, tem uma outra explicação. Tá? É que dor no corpo em si, normalmente, sempre vai estar atrelada à energia acumulada. Ou à agressividade reprimida também. Né? Porque quando a agressividade sai, eu machuco o outro. Quando a agressividade fica, eu me machuco. Então, também pode ter a ver com isso, a coisa que você guarda para dentro de si. Mas, dependendo da região, dependendo do sintoma, vai mudar bastante. Tá? Mas eu só dei o exemplo separado aqui da fibromialgia mesmo. Câncer. Bora de câncer. Vamos pra polêmica, hein? Eu fiz um vídeo de câncer no meu Instagram. Nossa senhora, mas que loucura que foi. Enfim, Os haters vieram. é um assunto muito delicado, né? A gente mexe com muitas coisas. Mas eu entendo. Enfim, eu entendo. Mas, de novo, não sou contra a medicina, não sou dono da verdade, pelo amor de Deus. Isso é psicossomática, isso é metafísica da saúde, né? É algo complementar ao tratamento que a gente já conhece hoje. O câncer... Lembra que eu falei da dor, que é o acúmulo de energia? O câncer é o ápice disso. É o acúmulo máximo. Não dá mais para chegar. Porque, vamos lá, quando você pega a energia e começa a densificar ela, fica densificando, fica nesse processo por muito tempo, tá? Fica densificando. Isso aqui vai materializar, vai para o corpo físico isso aqui, tá? Então, por isso que eu digo que o câncer, o tumor... é o ápice do acúmulo energético. É quando chegou num ponto que foi pro físico, virou físico, de tão denso que está a energia ali, de tão carregado, de tanta coisa que foi acumulada ali. Então, normalmente, vai estar relacionada com mágoas, tristezas, insatisfações da vida, raiva guardada, ódio guardado, tá? Normalmente, questões emocionais do passado guardadas, que nunca foram ressignificadas, que nunca foram trabalhadas, tá? O câncer, normalmente, ele tem a ver com isso. Então, a necessidade de perdão, fundamental no câncer, se tiver algo para ser perdoado, é claro, porque não são todas as situações. Auto-perdão, que é muito importante também, e amor próprio. Né? Amor próprio. Inclusive, queria mandar um beijinho para minha avó também. Recentemente, ela foi diagnosticada com câncer de cólon, e a gente começou a fazer um tratamento com ela. Sumiu. Que incrível. Muito incrível. E as regiões que dá o câncer Muda tem também. a ver também? Muda também. Você pode câncer dar um de exemplo? estômago é diferente, um câncer no coração. Não, coração não dá, né? Acho que é o É, único órgão que não dá. Câncer no rim, Pele. câncer de cólon, tudo vai mudar. E aí a gente entende, o câncer, o recado do câncer é acúmulo máximo. E aí a gente parte para a região, entendeu? É assim que a gente vai mudando as interpretações. Então, câncer no estômago, a gente pega a informação do câncer, que é o acúmulo máximo, e o estômago. O estômago, quando ele é afetado, ele vai dizer respeito também ao engolir, ao acumular energia, sentimentos mais densos, mais pesados para a gente, principalmente como inseguranças, medos, traumas, insatisfações, muito similar com câncer. Então, câncer no estômago é assim, ó, acúmulo máximo, mas normalmente de pessoas que guardam muita coisa, que acumulam muita coisa, que não tem aquele hábito de expressar, sabe? O que sente dentro, que sofre calado, que sofre sozinho. Então, normalmente está relacionado a isso. Se a gente pegar o câncer de cólon, né, vamos pegar o exemplo aqui da minha avó, o câncer de cólon, ele vai estar relacionado mais com a dificuldade de olhar para o nosso lado sombra, dificuldade de olhar para as nossas
os defeitos, dificuldade de ceder um pouquinho, dificuldade de olhar com mais carinho para si mesmo também. Tem muito a ver com uma questão de autocobrança aqui bem forte, tá? Mas, de novo, câncer é sempre o ápice. É quando normalmente vai sendo acumulado. Isso. Lembrando que recados do corpo não é somatização só desta vida, né? Senão isso não explicaria câncer em crianças. Então, também é um caso importante aqui da gente estar falando, que o que eu falo ali no meu Instagram e nos podcasts que eu vou, é que isso é uma das possibilidades de uma interpretação de uma doença. Mas existem infinitas. Tá? As que eu falo são sempre as mais comuns. Então é importante deixar isso claro. E é o que eu falei, não é só somatização desta vida, né? Podem ser somatizações de vidas passadas. Então vamos supor, você vem de 3 vidas já passadas, tendo dificuldade de se comunicar absurdamente. Você não fala o que sente, não expressa o que sente. Na 4ª vida, você pode vir com um câncer de tireoide já tranquilamente. Percebe? Então, assim, pode ser sim somatização de vida passada. Normalmente é o que acontece com as crianças, com os bebês. Outra possibilidade de criança e bebê é questão de provação, tá? Tanto para o bebê, para aquele espírito, quanto para os pais. Tá? Isso é muito importante também. Porque às vezes, nem sempre, né, o bebê que tem câncer ele vai desencarnar. Né? Às vezes é só uma luta muito difícil, né, mas que é superada. Mas essa luta é extremamente importante para o desenvolvimento tanto daquele espírito que está bebê, quanto dos pais que estão ali lutando com ele, né, junto com ele. Então tem essa possibilidade também. E o câncer em si, ele por que é um processo de provação também, né? Porque ele é uma purgação do espírito. O doutor Paulo César Frutuoso, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele, nossa, é incrível, né? E ele fala bastante sobre o câncer. E ele fala isso também, que os próprios espíritos, né, explicaram isso para ele, que quando o câncer é retirado, toda a somatização emocional que estava ali naquele espírito também é retirada. Então, retirar o câncer, o tumor, também está curando o espírito, também está tirando dele aquele registro. Então, às vezes, a criança vir com câncer agressivo e aquilo ser retirado dela ajuda o espírito a se livrar daquele padrão mais rapidamente e mais facilmente. Tá? Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? Somatização dessa vida, somatização de vidas passadas, provação e... É isso, né? São essas 4. Você falou da sua avó, né? É câncer de cólon, certo? Isso. Se você puder explicar um pouco como foi o processo de terapia com ela? Eu não estava muito por dentro... Não, de terapia sim. Não estava muito por dentro do processo dela. Mas eu fiquei sabendo, ela teve câncer de cólon, deu metástase no fígado, se eu não me engano. E eu comecei a trabalhar com água fluidificada. Água fluidificada. Né? Eu magnetizava, fluidificava as águas dela e a metástase sumiu e o câncer de cólon regrediu. Caramba. Mas é o que eu sempre falo, quem fez isso fui eu? De maneira alguma, mas nunca. Foi ela. Ela tem uma fé em Jesus imensa. Entende? E ela conhece meu trabalho, ela tem orgulho de mim, então envolve todo esse processo, né, de acreditar no que eu estou fazendo. É isso que cura. Acreditar cura, né? Mas, sem dúvida. Terapeuta, você é terapeuta, você acha que você cura alguém? Você não cura ninguém, meu amigo. Quem cura é a pessoa vem de dentro. O terapeuta a cura vem de dentro. auxiliar no processo de acreditar, né? É quem dá o primeiro empurrão, ele te tira da inércia. Eu falo isso, meu papel é tirar as pessoas da inércia. Se ela não continuar caminhando, não acontece nada. Ela vai parar de novo e vamos fazer de novo o trabalho. A gente vai ficar empurrando e parando, empurrando e parando. Não, é empurrar e você anda. Então, o acreditar, é 80% da cura. 80%. Ah, vou fazer reiki com o Henrique, vou fazer lá a técnica nova do Henrique e tudo mais. Pode fazer, tem que fazer, ajuda muito. Mas você é ainda mais importante. Você tem um papel ainda mais importante para a sua cura. O que as pessoas hoje falam, né? Jesus é o Salvador. Não, você é seu Salvador. Jesus é a inspiração. É ser como Ele. Percebe? É aquela história, não sei se vocês assistiram a série do The Chosen. Puta, eu não vi essa ainda. Cara, assiste, muito boa. Tem uma cena lá, acho que é uma passagem famosa, que eu não lembro muito da Bíblia, né? Isso não tá muito na minha memória. Mas tem uma cena ali
que a mulher acredita tanto em Jesus, ela tem um problema dela lá de saúde, que ela acredita que só se ela conseguir tocar nele, ela vai se curar. E aí tá naquela multidão, né, dele na cidade ali, de repente ela consegue só encostar no manto dele e ela é curada, e ele percebe isso, né? E aí ele fala para ela justamente, a sua fé te curou. E é justamente isso. Ele não fez absolutamente nada, ele estava andando. Quem que curou essa mulher, então? É a crença dela que aquilo vai dar certo. Percebe? Tá aí mais uma coisa importante dos jovens aprenderem. Cocriar. Manifestar. Tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Pensamento é 50% de tudo na sua vida. Os outros 50% é fazer, é você. É ação, né? Consistência, persistência, é o que a gente já sabe. Mas sem acreditar não acontece nada. Então o processo da minha avó é isso, né? Ela se curou. Eu fui uma ferramenta para que isso fosse possível, mas eu jamais curei a minha avó. Ela mesma se curou. Genial. Ou seja, sem a crença na cura, se você não acreditar que você pode ser curado... Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, de novo, precisa dificultar o processo? Não é melhor que você facilite o processo? Então vamos facilitar, meu pô. Tá entendendo? Então, E quando acontece, mesmo a pessoa não acreditando, tem Não é o alguma momento, coisa ali espiritual que aconteceu? tem. Não é o momento, né? Muitas vezes, tem muitas doenças que são causadas também por trabalhos, rituais que são feitos, demandas que são enviadas para a pessoa. Isso tem de monte também. Isso é uma coisa que o pessoal acha que não existe, né? Existe. E existe muito, tá? Existe muito. Feitiçaria, magia, trabalho. Isso aí pega. E acaba Sim, realizando. Né? sim. Como que a pessoa pode quebrar isso? Uma feitiçaria que fizeram contra ela, Um voodoo. O fazer, o desfazer, na verdade, Desfazer, é somente com alguém que entende desse negócio ou que trabalha com alguma coisa nisso, né? A minha mesa, ela consegue identificar algumas magias, alguns trabalhos feitos. Não sei a profundidade. Tem trabalhos que eu já identifiquei que não me foi permitido, para você ter uma noção. Então, eu identifiquei e falei, ó, tem um trabalho feito para você, mas eu não consigo tirar. Então, às vezes, eu consigo identificar, mas eu não tenho a permissão ou a capacidade, né, para limpar aquilo energeticamente falando. Então, aí ela tem que procurar em outro lugar, vai em um centro, em um terreiro, enfim. Mas, assim, o que eu queria falar sobre isso, como evitar, né? Porque, assim, eu não controlo as pessoas, certo? Se a pessoa quiser fazer um trabalho para mim, ela vai fazer e tá tudo certo, né? Não tem o que eu fazer em relação a isso. Como que eu evito que pegue em mim? Tá aí mais um Exato. aprendizado da espiritualidade. Então, é entender que tudo é sintonia. Lei de afinidade. Frequência. Lei de afinidade. Ou seja, negativo vai com negativo, positivo vai com positivo. Simplificando bem, tá? Negativo com negativo, positivo com positivo. Então, um trabalho desse, você acha que está no positivo ou no negativo? Tá no negativo. Claramente. Para pegar em você, você tem que estar onde? No negativo. Pronto. Como é que você evita? Ficando no positivo. Então, mudando sua energia, isso, sua não frequência. tem proteção maior para uma pessoa do que ser uma boa pessoa. Do que plantar o bem, do que plantar o amor e espalhar tudo isso. Não tem proteção maior do que essa. Você pode usar seu banho de ervas, você pode usar ali seus cristais, mas isso tudo é temporário. Temporário. Né? Você vai subir a tua frequência, beleza. Mas e se você não manter a frequência lá em cima? Ela vai cair de novo. Então, do que adiantou? Essas proteções são temporárias. Banho de erva é temporário. É bom, é ótimo, perfeito. Às vezes é necessário, inclusive. Obrigatório, às vezes. Mas não é o que vai te salvar. Não é só o que precisa ser feito. Não adianta eu tomar banho de erva, acender incenso, usar cristais, fazer reiki, qualquer coisa, se eu não for capaz de manter essa frequência elevada depois. Então, tá aí a importância de você se preocupar sempre em ser uma boa pessoa. Como estão meus pensamentos? Como estão meus pensamentos em relação aos outros? Como estão meus sentimentos? Como estão meus sentimentos em relação aos outros? Como estão meus comportamentos? Como estão meus comportamentos em relação aos outros? É a receitinha básica, é essa. Muito bom. Falando ainda sobre câncer, né? O Bruno Lapo aqui fez uma pergunta interessante, que é o seguinte, né? Por mais que a pessoa acredite, pense aquela pessoa que realmente acredita, tá? Mas por algum motivo não recebeu a cura, né? Tem algo errado em algum lugar? Ou o que Não. explicaria? Nada tá errado.
Tudo tá certo, né, na nossa vida. Tudo tá certo no nosso caminho. Tudo tá perfeito. Mesmo uma pessoa com câncer, ela tá no momento certo. Sim. Essa é a sua visão, né? Sim, tá tudo certo. E essa é uma visão que traz muita leveza, né? Pra nossa vida. Não é verdade? Muito. Eu paro de me questionar. Você tira a culpa também, Exato. né? Tá tudo certo. É o que o pessoal fala, a vontade de Deus, né? É. Mas tá tudo certo. Então a gente precisa entender isso. Agora, o que eu tinha para falar é o seguinte: não necessariamente você sair de uma doença é encontrar a cura dela. Cura é um processo muito diferente e muito mais profundo. Explica melhor Cura isso. não é continuar vivo, né? Exatamente. A cura, todos nós estamos em processo de cura. O seu mentor está em processo de cura. Todo mundo está em processo de cura. Saúde é outra coisa. Então, você ter saúde não significa nada que você é curado. Não. Você pode ter um monte de coisa aí dentro para curar ainda. Você só não transpareceu no seu corpo ainda. Né? Mas em algum momento, se isso não for trabalhado, vai transparecer. Tá? Então, a gente precisa separar essas duas coisas, saúde e cura. Né? A saúde, ela fala sobre o corpo físico, ponto final. Tudo que envolve corpo. Cura envolve todo um processo emocional, mental, espiritual, de crenças, de pensamento, de visão de mundo, de percepção de realidade. É muito mais profundo, é completamente diferente. Entende? Então, às vezes, por que ela não teve a cura física, a saúde dela melhorada ali? Né? Porque a cura dela, às vezes, acontece do outro lado. Porque do outro lado, você enxergando a situação, você tendo acesso às informações, pum, cai a ficha, você entende por que você passou por aquilo, o que aconteceu, né? Por que aquilo foi daquela maneira. Então, talvez a cura venha na próxima vida. Sem dúvida. Sem dúvida. É o que eu tô te falando. Estamos todos em processo de cura. A cura é um processo infinito. Posso dizer que só Jesus, Buda, não estão em processo de cura? Eles já se curaram tanto que eles se tornaram iluminados? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que sim. Eu não consigo responder por eles. Sim. Eu imagino que sim. Né? Porque a gente chama eles de avatares, né? São os avatares, os que alcançaram a iluminação, né? Eu acho assim, todos nós somos capazes de alcançar a iluminação. Que fique claro, os avatares, eles são exemplos da possibilidade, da capacidade humana, né? Então, é o que eu falei, é se inspirar, não idolatrar, mas se inspirar nesses avatares, né? Isso é muito importante. Então, eu acredito que sim, que Jesus, com certeza, né? Ele é o comandante de tudo isso aqui, então, com certeza, se ele não encerrou esse processo de cura, ele está muito próximo de encerrar, Isso. ou muito mais do que a gente, né? Mas, boa pergunta. Eu vou confessar que eu não sei a resposta, não sei responder por eles. Hoje é até muito comum muitas pessoas falarem que a volta dele está próxima. É. O que o Henrique pensa sobre isso? Polêmica. Vocês gostam de uma polêmica, né, velho? Eita, você viu que a pergunta foi do Maurício. Vamos lá. Opinião minha, né? Sim, Né? sim. Tá tudo Chama certo. Henrique. Para mim, o que acontece, né? Jesus já voltou, né? Só que não vai voltar fisicamente. Eu não acredito muito nisso. Né? Jesus, ele é resgatado todas as vezes que a gente pensa nele, que a gente lembra dele, que a gente lembra dos ensinamentos dele. É dessa forma que eu vejo que ele volta para nós. Então, ele já voltou há muito tempo, ele volta todos os dias e tudo certo. Mas fisicamente eu não imagino isso. E isso é uma coisa um pouco perigosa, na minha opinião, porque é o que eu falei já em algum momento da nossa conversa, que as pessoas esperam o Salvador. Esperam a coisa acontecer, esperam alguém vir salvar. E lembra que eu falei da cura, que ela é interna, é de dentro para fora? Não de fora para dentro. Percebe? Então, a partir do momento que eu estiver esperando acontecer, eu vou continuar esperando. Você está postergando Nessa vida, a tua cura. Na outra vida, na próxima vida, até eu entender que, peraí, Jesus não é o Salvador, Jesus é a inspiração, é o modelo. Eu posso me salvar assim como ele, né? Ele é a bússola. Isso, a bússola. Eu não tiro nenhum mérito de Jesus, pelo amor de Deus, porque sempre tem gente que fala isso. Mas você tira o mérito, Jesus curou e não sei o quê. Sim, tudo bem, né? Quer acreditar nisso, não tem problema nenhum. Mas, que fique claro, é a minha opinião, né? Eu enxergo dessa maneira. Enquanto a gente
continuar esperando o Salvador, enquanto a gente continuar esperando as coisas melhorarem, nada acontece. Nós somos o principal agente de transformação da nossa vida. Nós somos causa e consequência da nossa vida. Se eu ficar esperando, não acontece nada. Então, quem se cura é você. Quem se salva é você. Quem se resgata é você. Sempre. Genial. Muito bom, hein, Rosa? Muito bom. Eu queria perguntar para você se você tem... várias pessoas perguntaram, né, no seu outro episódio, de outras dificuldades, outras doenças, né? E uma que muito falaram foi o Alzheimer, né? Então, eu não sei se dá pra existe falar. uma explicação, porque é algo muito relevante, né? Sim. É um assunto polêmico também, delicado. Isso. Né? Mas a gente já fez os avisos necessários aqui. Exato, exatamente. Só tem que Todo tomar mundo que está aqui, as 350 pessoas assistindo a gente, tá todo mundo adorando, todo mundo mandando pergunta, então com certeza não tem ninguém criticando. E se tiver, né? Já Faz estou parte, acostumado, né? já estou Exato. acostumado. Mas o Alzheimer, ele é uma coisa bem delicada, como eu falei. Ele envolve muitas possibilidades, tá? Eu vou falar de algumas aqui. Primeira delas, provação para os cuidadores. Porque a pessoa que tem o Alzheimer, ele exige muito dos outros, né? De quem está ao redor. Então, às vezes, o que acontece? Quem precisa de cuidado, quem tem que cuidar, já foi cuidado em algum momento. Né? Então, só está trocando. Tá? Então, isso acontece também. Outra possibilidade, provação para a pessoa que está com Alzheimer, né? Que a gente já comentou sobre isso. Então, ela precisa passar por aquilo por algum momento. Eu já vi um caso muito legal de falar, que é assim, tem pessoas que são extremamente apegadas a muitas coisas materiais na vida. A chance delas desenvolverem um Alzheimer é maior. Por quê? Porque no pós-vida fica mais fácil delas seguirem em frente. Se elas não se desapegarem aqui forçadamente mesmo, provavelmente elas vão ficar aqui por um bom tempo. Então o Alzheimer vem, ele dá esse lapso, né, da memória, ajuda nesse processo de desapego da matéria e facilita esse pós-vida, tá? Uma outra possibilidade. Vamos falar agora da somatização, né? A somatização, ela pode estar relacionada muito com ego, vaidade, ou até mesmo com vontade de querer esquecer mesmo. Quantas pessoas, principalmente as mais velhas, já passaram por tantas coisas, por guerras, né? Por, enfim, traumas muito fortes que elas querem esquecer. E aí a gente precisa entrar naquele detalhe que eu sempre falo, o corpo é espelho da consciência. Se a consciência quer esquecer, o corpo responde. Ele vai esquecer. Por que ele está esquecendo? Porque a consciência está mandando. Ela está falando que é para esquecer. Só que o corpo não entende que é só aquilo, né? Então acaba gerando esse processo de somatização. O querer esquecer alguma coisa do passado, o querer esquecer alguma dor que já viveu, algum trauma que já passou, alguma tristeza muito funda, muito profunda, né? Que já vivenciou. Às vezes o Alzheimer ele vai somatizar dessa maneira também. Mas ego, vaidade também. Que entra mais naquele detalhe do apego que eu falei. Tá? Então, esse ponto do cuidar o primeiro ponto que você falou, achei muito incrível. Realmente, a gente... Eu penso, o Alzheimer é uma doença que dá principalmente pessoas mais velhas, né? Uhum. E exige que os filhos invertam o papel que os pais tiveram sobre eles, né? Então, Isso. os filhos que normalmente vão ter que se dedicar ali para cuidar. Só que muitas vezes, né, com a correria do dia a dia, acabam entrando profissionais, né? Exatamente. Mas eu digo não só nesta vida, não só os filhos trocarem papel com o pai, mas digo em relação a vidas passadas também. Por exemplo, a pessoa que precisa de cuidados já foi a pessoa que cuidou de você. Entende? Às vezes tem questões de inimizade de vidas passadas. Já peguei muitos casos assim também na mesa. Pessoas que são inimigas em vidas, vêm na mesma família. Essa fica com Alzheimer e essa é obrigada a cuidar dela. Para justamente tentar ajeitar essa inimizade que existe ali entre eles, essa incompatibilidade, entende? Então, outra possibilidade que também seria essa. Enfim, é o que eu falo. São muitas Tem várias possibilidades. Espiritualmente falando, os mecanismos de encaixe para essa doença, elas são muitas. Tá? São basicamente infinitas.
A gente falou de Alzheimer, né? Que tá a ver com a cabeça. A enxaqueca, que é uma coisa que Enxaqueca, que né? acompanha muito, né, as pessoas. Enxaqueca é muito comum também, mas é muito simples, na verdade, o recado. O que a enxaqueca pede de você? Parar de pensar, será? O que você precisa fazer quando você tá com enxaqueca? Ficar num lugar escuro. Sozinho, fechado, deitar, não é? Desligar a cabeça. Uhum. Tá aí o recado. É simples assim. Então, a cabeça extremamente acelerada, aceleração mental, ansiedade também. Uhum. Excesso de preocupação, né, com o futuro, com as coisas que vão acontecer. Pode ser alguma coisa pontual, pode ser alguma coisa mais recorrente, tá? Mas a enxaqueca, normalmente, ela vai estar relacionada com o excesso de atividade mental. Então, o seu corpo entra em pane e ele pede socorro, literalmente. Ele fala, pelo amor de Deus, vai para um lugar escuro, isolado, sem luz, sem barulho e fecha o olho. Sem estímulos. E desliga, entende? Porque acabou, não aguento mais. Então, a enxaqueca vai trazer esse recado pra gente. Ela pode estar relacionada com ansiedade, então? Pode, não sempre, Uhum. tá? Não sempre, mas a ansiedade, ela pode sim acabar acarretando em enxaquecas mais frequentes, tá? Só isso que eu queria conectar. Sobre a ansiedade, já quer falar? Vamos, bora. A ansiedade é o que o pessoal já fala, né? Excesso de futuro. Qual que é o problema, né? O futuro não existe. Então é que começa a dar problema. E o que a gente precisa entender aqui é que a ansiedade, ela exige da gente uma organização mental que provavelmente não acontece. Então, claro que existem casos e mais casos de ansiedade, uns mais tranquilos de serem lidados, outros bem mais complicados e complexos, que exigem medicação, tá? Que fique claro, exigem medicação, né? Mas, de novo, não adianta eu jogar a boia se a pessoa não andar. Então, a medicação salva a pessoa do afogamento. Ela ainda precisa nadar, ela ainda precisa sair do rio, do mar, enfim, né? Então, como é que ela sai completamente, definitivamente da ansiedade? Criando um dos hábitos mais saudáveis que a gente pode criar, que é pensar nos próprios pensamentos, questionar os próprios pensamentos. Porque, vamos lá, os nossos pensamentos, eles são muito facilmente manipulados, tanto pela sociedade, quanto pelas pessoas, quanto pela espiritualidade negativa, inclusive. É muito fácil colocar uma coisinha na sua cabeça. Então, se a gente não está em constante vigília, tá aí a importância, né? Orai e vigiai. Né? Não é vigiar o vizinho, é vigiar o que acontece dentro de você. Né? Então, tá aí a importância disso. Se eu não questiono meus pensamentos, eu fico à mercê deles. Eles te controlam. Eles te controlam. E é o que a gente comentou já no primeiro episódio. Você não é seus pensamentos. Uhum. Então, enquanto você não questionar seus pensamentos, enquanto você não organizar os seus pensamentos, no sentido de isso está dentro do meu controle, é o momento propício para isso, né, ideal para isso, que está me preocupando. Eu posso fazer algo nesse exato momento? Se a resposta for não, meu amigo, é não. Então, cancela, dá um comando mental, cancela o pensamento mesmo, é um comando mental, cara, não, isso aqui não faz sentido eu pensar, isso aqui não faz sentido eu ficar me preocupando agora, eu gastar energia com isso, porque não está dentro do meu controle, não é o momento para isso e eu não posso fazer nada. Então, não tem porquê eu gastar minha energia com isso. O que eu preciso gastar energia? Com o que eu tenho controle, com o que é o momento propício e com o que depende de mim, né? Com o que pode ser feito agora, entende? Então, é aqui que eu vou trabalhar, sair da preocupação e vir para a ocupação sempre. Sempre está fazendo esse questionamento. Então, identificou um pensamento de ansiedade? Questiona. Essa preocupação minha pode virar ocupação? Se a resposta for não, você corta. Se a resposta for sim, você se ocupa. Que aí a ansiedade vai ser automaticamente, a energia da ansiedade vai ser automaticamente direcionada para a sua ação, né? E aí ela vai sendo controlada. Claro que isso não é fácil de ser feito, não é da noite para o dia que isso acontece, mas é simples. Fácil e simples são coisas diferentes, né? Então, é simples de ser feito. É a organização mental que precisa começar a acontecer, tá? Genial. E o contrário da ansiedade é a depressão, certo? A gente falou bastante disso lá no nosso primeiro episódio. Para quem está aí em casa, assista, que esse episódio foi muito especial, né? Foi assim bom. como está sendo esse também. E tem uma perguntinha aqui da Gislaine Silva falando sobre isso, que ela pede para você falar sobre a depressão. Como ajudar alguém que amamos a se curar? Ah, e a Que gente é uma outra visão. Uma coisa importante, né, da gente estar falando disso é o seguinte.
É o que eu já falei, você não cura ninguém, eu não curo ninguém, e a gente precisa aceitar isso. A cura vem de dentro. Então, não lembro quem falou essa frase, mas ela é muito importante, bonita, explica muita coisa. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Ponto. Se não tiver vontade da pessoa, se não tiver abertura da pessoa para que isso aconteça, cara, você pode fazer o que for. Não vai adiantar. Não vai acontecer. A pessoa precisa dar abertura, tá? Então, suponhamos que ela deu. Você faz o que você pode. Porque, de novo, se a pessoa está passando por um problema, ela está passando por isso por algum motivo. E isso também é difícil da gente entender, que a gente precisa respeitar o problema alheio. Respeitar o problema dos outros. Às vezes a gente quer resolver tudo por todo mundo. Né? A síndrome do herói, de querer salvar todo mundo. E aí você acaba puxando mais peso para você do que você aguenta. Ou mais peso do que deveria, do que te pertence. Percebe? Então, respeitar a dificuldade do outro é muito importante também. E tem uma grande diferença entre a gente fazer tudo pela pessoa, da gente fazer o que a gente pode, fazer o possível. Percebe? E quando eu tô buscando constantemente fazer tudo pela pessoa, eu tô esquecendo de mim. E aí eu vou começar a gerar problema para mim e ainda não vou conseguir resolver o problema da pessoa que eu quero ajudar. Então, olha que coisa interessante. A melhor coisa que a gente pode fazer pelos outros é estar bem. É meio contraditório, não é? Parece egoísta, mas não é. Eu ia até perguntar isso. Sobre o egoísmo. Parece egoísta isso, mas não é. Mas ele tem um lado que é positivo? O egoísmo? Porque quando você tá o oposto do egoísmo, você só pensa no outro e no outro e no outro. É o altruísmo excessivo, né? Qual que é o problema do altruísmo excessivo? As pessoas, eu falo muito disso nos meus atendimentos, inclusive. Isso aparece muito lá. Linha de altruísmo excessivo, que tem muito a ver com sentimentos de culpa, de inferioridade, submissão, normalmente. Por isso que eu sirvo o outro, né? Que eu quero agradar, que eu me sinto em dívida. Enfim. Mas o problema do altruísmo excessivo é que ele entra em comparação, em confusão com a doação. O altruísmo e a doação, né? Certo. Doação é quando eu arranco de mim e dou para você. Altruísmo é quando eu transbordo. Percebe? Tem de sobra. Eu transbordo. Isso é altruísmo. Qual que é o problema? As pessoas começam a confundir as coisas. Não tem nada de errado em ser altruísta, não tem nada de errado em doar, pelo amor de Deus, tá? Mas o excesso de qualquer um dos dois vai gerar problema para você. O excesso de doação vai gerar escassez na sua vida. O que você está falando para o universo? Eu não quero dar para o outro, certo? Então, o excesso da doação vai gerar isso, ok? O excesso do altruísmo excessivo vai gerar essa dependência, né, querendo ou não, da busca, da validação das outras pessoas, tá? E faz você esquecer de você, né? Você começa a viver pelo outro. O altruísmo excessivo eu só faço pelos outros. Eu quero salvar todo mundo e resolver o problema de todo mundo e o meu fica para depois. Então, é o melhor para os outros e o pior para mim. Quando, na verdade, é o melhor para todo mundo, né? Então, é só a gente não confundir isso. Mas o egoísmo que você estava falando, eu imagino que em doses muito mínimas, ele é positivo, sim. Que é justamente nessas questões de respeitar o problema alheio. Que nem o que eu te falei, tem muita diferença entre querer fazer tudo pela pessoa e fazer o possível por ela. A gente não pode tirar o mérito da pessoa de sair daquilo, às vezes, né? Se você consegue, se o seu possível for resolver o tudo da pessoa, maravilha. Às vezes não. E tá tudo bem, né? E aí a gente entra na pergunta que fizeram, que faz parte da cura o desejo de ser curado. Eu não consigo desejar pela outra pessoa, percebe? A pessoa tem que desejar, não consigo fazer isso por ela. Então, se isso não for acontecer, não vou falar que é impossível, que a gente já falou que não é, mas é bem mais difícil da cura se estabelecer ali. Tanto física quanto a cura como um todo aí, como a gente falou. Sensacional. Sensacional. Muita gente pergunta também de doenças renais, né? A gente estava falando de câncer, também tem o câncer no rim, né? Mas especificamente de pedra no rim. Será que existe alguma... nada foi combinado, viu, galera? Aqui é bem improvisado mesmo. Totalmente improvisado, porque foi até uma pergunta recorrente aqui no chat que eu estou acompanhando.
E também nos comentários lá no nosso episódio anterior. E como a minha mãe faleceu, né, com uma origem de câncer no rim, é uma dúvida que me surgiu, entendeu? Pertinente, né? Pertinente. Então, Maravilha. o que o rim, né? Que o rim De conta novo, o pra que eu gente. falo é uma das possibilidades, né? Mas, de novo, pode ser o fato, a maneira como a sua mãe tinha que expurgar alguma coisa, tinha que soltar alguma coisa, pode ser isso, né? Mas os rins são órgãos duplos, né? A gente tem 2, assim como 2 pulmões. Todo órgão duplo, ele está relacionado com um campo de relacionamento, de parceria como um todo. Não só afetivo amoroso, mas profissional, familiar, enfim, âmbito de parceria mesmo, de relacionamentos, tá? Então, pedra no rim é literalmente aquela metáfora da pedra no sapato, da pedra no caminho. Ou seja, tem algum obstáculo pendente em algum âmbito de parceria seu. Pode ser em casamento, pode ser em parceria profissional, em parceria mãe e filho, enfim, tem alguma pendência em algum relacionamento, tá? Pedra no rim normalmente está relacionada com isso. Entendi. Show de bola, né? Muito bom. Brunão, coloca aí de novo, cara, o curso A Cura do Futuro aí, para todo mundo aí que está acompanhando, né? Pô, aqui é uma live para vocês conhecerem o Henrique. Para quem já conhece, revê-lo, né? Que não é sempre que você está aí maratonando, né? Indo em podcast, você vai em alguns, né? Sim. Mas você tem feito muitos atendimentos, né? Que é o seu propósito. Exatamente, certo? exatamente. Então, você tem se dedicado bastante ao seu propósito e não acaba sendo inviável de ir em muitas podcasts, né? Então, aqui é um fórum que a gente trouxe o Henrique para vocês ficarem um pouquinho mais em contato com ele, né? Nós também. Então, se vocês quiserem conhecer e se aprofundar, de novo aí, tem um link na descrição, tá bom? Cupom exclusivo do Lean, bom repetir isso, tá? Lean 10. Lean 10, coloquem no link exclusivo aqui no corpo da descrição do nosso vídeo, tá bom? Ou, para quem tá vendo aí na televisão, pode também apontar o QR Code pelo celular e vocês vão aprender muito, muito, muito com o Henrique. Para caminhar para o nosso final, né? A gente, para quem já acompanha aí, nossos espectadores recorrentes sabem que a gente faz 2 perguntinhas Lean. Quando você veio aqui não teve isso, né? Acho que não tô lembrado teve, não. Então a gente vai fazer aqui surpresa. Perguntas surpresas, perguntas Lean, né? Um ponto, Brunão. Ah, tá, beleza. Tá, se você puder. Dislexia. Você consegue falar alguma coisa de dislexia aí? A Mari Julião, a mesma que fez a pergunta. Tá. A dislexia, o déficit de atenção, na verdade, ela... Na verdade, é difícil de explicar, não de explicar, mas da gente comentar sobre isso, porque é o seguinte: o déficit de atenção, a dislexia, é um conjunto de muitas coisas. É uma mistura de muitas coisas, na verdade. Entende? Pode estar atrelado a uma ansiedade, pode estar atrelado a uma insegurança, pode estar atrelado a uma comparação, uma busca de aprovação que dá um nervosismo, enfim. Então, tem muitas coisas atreladas a isso. O que ajuda bastante em déficit de atenção e dislexia, claro, o processo da meditação, que é o que te traz por aqui agora, mas aquele hábito de sempre estar trazendo o pensamento para o agora, para o que tal, porque a gente comentou de organização de pensamentos, né? De pensar nos próprios pensamentos e assim tá trazendo os pensamentos sempre para o agora. Fazendo aquele filtro que a gente comentou para a ansiedade, a gente também é capaz de ajudar o processo de dislexia e de déficit de atenção, inclusive. Genial, genial. Então, galera, aqui para quem está chegando agora e está conhecendo o Lean Podcast, se vocês têm a curiosidade de saber o que é o Lean, L-I-N, é basicamente o que a gente falou aqui, né, Henrique? Que é Life is Now, traduzindo para o bom e velho português, a vida é agora, né? Então, o nosso propósito aqui no Lean é falar toda semana sobre uma maneira de te ajudar aí e ajudar a gente também, viu, Henrique? Porque, igual o Henrique estava falando aqui pra gente, que conheceu sobre a materialização muito depois, né? Tipo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, a gente aqui toda semana a gente tem uma aula diferente. É verdade. Então, sobre medicina psicodélica, sobre Ho'oponopono, sobre diferentes formas de meditação. Então, assim, é muito bacana
essa jornada do autoconhecimento que a gente se propõe a fazer aqui no Lean Podcast, né? Então a gente convida todos vocês aí que estão chegando pela primeira vez a estarem conosco todas as quintas-feiras às 8h30, né? Vira e mexe uma semana e outra. Por exemplo, semana que vem, feriado, quinta-feira, Corpus Christi, a gente antecipa, vai ser na terça-feira. Sigam a gente no nosso Instagram, lean.podcast, tá bom? Tem aqui na descrição também, para vocês ficarem aí sabendo da nossa agenda de convidados. Isso mesmo. Agora que o Maurício voltou Tô de volta. aqui, né? I'm back. Que ele tá de volta. A gente vai então para nossas perguntas Lean aí, para a galera que tá em casa, né? Tentem responder também para vocês mesmos, tá bom? Essa é a pergunta A sua para o primeira, Henrique. né? Minha primeira aqui. É a seguinte, o Henrique, se você tivesse uma máquina do tempo à sua disposição, você pudesse entrar nela e viajar para o futuro, para conhecer alguém, para encontrar alguém que você já conheceu, que não está mais aqui, ou para vivenciar alguma história da humanidade, a escolha é sua. Ou então você poderia entrar nessa máquina também e viajar lá para o futuro. Para falar com o Henrique lá de tantos anos para frente. Você iria pro futuro? Você iria Pô, mas eu pro iria presente ou pro Eu iria futuro? para todo lugar. Dá para escolher, não? Tudo. Dá pra escolher. A resposta é livre. Eu iria para o futuro, para o passado. Eu gosto de conhecer, de Viajar. entender como as coisas funcionam. Eu iria para todo lugar, mas vamos responder sério. Escolhendo uma, né? Vamos lá. Eu tô em dúvida agora. Resposta livre. Assim, Você pode duas, vai. Você é nosso convidado. Deixa ele tá pensando. a ele tá época do pensando. Egito, cara, queria muito ter entendido o que aconteceu ali. Toda a história, todo o conhecimento que eles tinham, isso me cativa demais. E o outro, talvez ter contato com o Chico. Uma pessoa que nossa, se eu pudesse, eu estaria lá já. Seria isso. É importante sempre a gente viver no presente, né? Mas se eu tenho a oportunidade de escolher voltar, Genial. por que não, né? Você ia Adorei. falar com o Chico. É óbvio. Que isso. Muito bom. Adorei sua resposta, viu? Ninguém tinha dito essa ainda. Foi Muito única. boa. Mas é isso. Muito bom. Agora é a pergunta do Maurício, Ixi, tá bom? Bora. Quantos anos você tem, Henrique? 27. 27. Se você pudesse, pegando esse gancho aí da pergunta 1, se você pudesse falar com o Henrique de 17 anos de idade, hoje, ir lá trocar uma ideia com ele, o que você falaria para ele? Cara, eu ia falar muita coisa. Até ia falar emoção, muita né? coisa, é. Mas acho que o principal... Quando você achar que tiver no seu momento mais difícil, se prepara, porque é quando as coisas vão mudar. Que foi justamente o que aconteceu na minha vida, né? Um ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Só isso. Eu deixaria assim um mistério no ar, entendeu? Então, quando chegar num ponto mais difícil de você se questionar de tudo, calma, que esse é o ponto da virada. Só. Confia Olha. e entrega. Que maldoso. Você não ia dar uma receita de bolo pra de ele? jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tirar o mérito dele. Pô. Tô brincando, tô brincando. Sensacional. Sensacional. Gostou das perguntas, Lin? Adorei. Quase me emocionei aqui. É, Eu vi. Você deu uma segurada, Eu né? senti aqui. Eu pensei comigo, poxa, Rosa, será que a gente vai conseguir fazer o Henrique se Chorar. emocionar? Eu choro fácil, hein? Ele segurou, Eu choro ele fácil, segurou. é. Não, muito bom, viu? Bom, a gente queria agradecer novamente de coração Foi muito bom. pela sua presença ilustre aqui. Você não sabe o quanto a gente estava esperando esse dia chegar, Henrique, de coração, sem Parte piegas 2, aí, totalmente de coração mesmo, cara. Desde que você veio aqui lá em outubro, o nosso podcast se transformou, né? No nosso Instagram, no nosso YouTube, deu um gás para a gente ir para cima, para a gente se profissionalizar, para a gente alcançar novos voos. Então, cara, você é um cara incrível. Muito obrigado mesmo, de coração. Parabéns pelo seu trampo, pelo seu trabalho, né, pelas pessoas que você ajuda. E é isso, cara. Para quem não sabe, o Henrique tá aqui, né, dando gás, né, dando sangue dele, porque ele se esforçou para vir aqui, né? Ele usou as suas técnicas e E olha tudo que pra curioso, né? Nenhum se espirro, tratar. nenhuma tosse, nada. Nada. Você tava super preocupado com isso. Super preocupado. Pra quem não sabe, eu falei aqui, né? Fiquei gripado 2 dias atrás. É. Hoje, 100%, não aconteceu nada aqui. Até que eu falei pra eles, né? Aqui, né? Falei, ó, vocês segurem aí, porque
já sabe como a coisa funciona, né? E nada. Vocês veem como uma coisa... Né? Quando é pra ser, Quando né? é pra ser, Sai tudo direitinho. eles dão um jeitinho, né? Enfim, mas Genial. eu que agradeço o convite. Pra mim é um prazer enorme. Da mesma forma que você falou que eu ajudei vocês me ajudaram ainda mais também. Pô, Porque pra mim legal. também o salto foi imenso. Uhum. Então a parceria tá estabelecida aqui, precisando. Boa. A gente combina, voltando, a gente volta também. Não, ó, Só chamar. Parte 3 daqui uns meses. Exato, Aí pra galera de casa aí, né? Pra todo mundo que tá ajudando a gente no Apoia-se, daqui a pouco aí o Henrique vai gravar aquele filé mignonzinho, aquele assunto que não foi ao ar, e a gente vai colocar lá no nosso Apoia-se. Isso tudo que tá acontecendo aqui é graças à galera que tá lá no Apoia-se ajudando a gente crescer, a gente conseguir trazer convidados bacanas, aumentar o nosso time aqui, né? Porque ter um podcast não é algo simples. Estamos há 79 semanas seguidas no ar. Faça chuva, faça sol, Natal, Ano Novo. A gente dá um jeito de subir um episódio aqui, mesmo que a gente não possa estar presente ao vivo. Hoje foi ao vivo. A gente queria agradecer muito, Henrique. E quando estivermos com o nosso novo cenário, que estamos trabalhando para isso, para a gente melhorar o nosso estúdio, você vai ser o nosso convidado. Maravilha. Pra inauguração. Exato. Tô Boa. dentro já. Beleza? Fechou. Obrigado, Valeu. viu? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, meus queridos. E pra galera lá de casa, então, aí, conheçam o Henrique, tá no link da descrição, tá bom? Apoiem o canal, deixem seu like e inscrevam-se, né? Inscrevam-se aí no Lean para vocês maratonarem o Lean e conhecerem outras ferramentas. Hoje foi a ferramenta de recados do corpo. Tem outras 78, né? Tem outras 78. E também a importância da juventude na espiritualidade, um tema que a gente abordou aí no começo do episódio, muito relevante. Tá bom, galera? Então, muito obrigado e até terça-feira que vem estaremos aqui com o Dr. Victor Salles. Dr. Vai Victor, ser esse muito legal, muito especial. Já tratou eu e ele. Exato. Se vocês acharam que a gente tem uma mente bacana, tem dedo do Dr. Veio Victor, muito né? dele. Exatamente. Então, Ele tem 75 anos, né, de idade. Ele é um mestre em mitologia grega, em como os deuses podem ajudar com Nossa, que legal. a arte de viver e amar segundo os gregos, lá da antiguidade. Interessante, hein? então vai ser muito legal. Valeu, Brunão. Obrigado. Coloca nos créditos finais aí. Valeu. Até a próxima. Valeu! Obrigado.